aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Eu tô aqui com um convidado muito especial que eu já vou apresentar para vocês e você vai aprender muita coisa bacana, porque inclusive ele também tem um podcast que já tá bem sucedido, já tem o seu espaço também, e uma das características do podcast dele é que o podcast dele é sem filtro, viu? Ele fala de tudo, traz todos os convidados, e mais bacana, ele é cristão, e ele vai compartilhar um pouquinho da história dele aqui junto com a gente no dia de hoje, o testemunho de fé dele. Então, hoje nós temos um convidado muito especial. Agora, antes eu quero falar para você sobre o nosso querido patrocinador. Eu quero falar sobre a Emaús. A Emaús, que é mais do que apenas uma marca de roupa, mas ela é uma marca missionária, porque 30% de toda a arrecadação da Emaús vai para um trabalho missionário, auxiliando missionários no Brasil e no mundo. E quando você adquire uma peça de roupa da Emaús, você se veste muito bem. São mais de 300 estampas diferentes, todas as estampas anunciando a mensagem do reino. São uma estampa melhor do que a outra. Então, depois você pode vir aqui embaixo, você vai ver aqui na descrição, você tem o link que você pode clicar para entrar no site. Você também pode apontar, se você estiver assistindo pela televisão, pelo computador, o seu celular com a câmera, você escaneia esse QR Code que está aqui e você pode fazer a leitura e já vai direto lá para o site da Emaús. Lá você vai preencher, você vai escolher as suas peças de roupas. Eles têm toucas, jaquetas, calças, camisetas, enfim, tem uma infinidade, diversidade de roupas, de peças que você vai adorar. Então, dá uma olhada lá, escolhe as suas peças de roupa e olha que mais bacana de tudo. Você tem 12% de desconto com o cupom Espiritualmente 12. Coloca lá embaixo quando você estiver finalizando a sua compra, Espiritualmente 12, e você tem 12% de desconto em qualquer uma das peças de roupa da Emaús. Então, Emaús, mais do que apenas uma marca, é uma marca missionária. Se junte a gente, tá bom? Olha agora, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Você tá falando bem, cara. Rodolfo Marins. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Você acertou. Você tirou o N do Marins. É Marins, tá perfeitamente. Marins. Rodolfo Marins, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela sua participação. E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui. Ele é responsável aí pelo podcast Sem Filtro. Sensacional. E a gente tem alguns amigos em comuns aí. Doutor Braz, um beijo pra você, cara. Um beijo pra você, grande meu amigo. Psiquiatra, um grande médico, muito bem sucedido, amigo nosso, parceiro nosso também. Então, é muito bom poder ter você aqui com a gente. Nós conseguimos essa conexão rápido, né? Você pronto ali à disposição, graças a Deus. Tá indo no mesmo lugar, né, cara? A gente tá no mesmo propósito. Quando a gente tá indo pro mesmo lugar, a gente se encontra, né? É exatamente. muito por aí. E, cara, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Agora que você já sabe que é o nosso convidado de hoje, então compartilha aí com mais e mais pessoas. Vem aqui embaixo, aqui no botãozinho inscrever-se, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui nesse botãozinho vermelho do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo, toda a estreia do podcast, e vem aqui embaixo e aperta o botãozinho compartilhar e compartilha com seus amigos, que hoje o nosso podcast tá pesado, olha o tamanho do Não, e deixa seu like também, por favor, deixa seu like, é importante o like. O bom da gente fazer um podcast com alguém que faz podcast é que a pessoa vai nos auxiliando, né? É piloto e copiloto. Muito bom. Cara, conta um pouquinho da sua história pra gente, porque, pô, o Rodolfo é cristão, tem umas histórias, você tem muita coisa bacana. Você trabalha na Jovem Pan. Trabalho na Jovem Pan. Você tá lá na Jovem Pan. Tô na Black School, uma multinacional na área de nutrição esportiva. Que é uma marca de nutrição esportiva, suplementos. Eu tenho... Você tem o da Black School? Eu tenho a proteína da Black School. Não acredito. Eu já vou tirar o kit. Patrocina nós, Black School. A Black School, além de eu trabalhar nessa empresa, também patrocina o meu podcast. Olha aí que bacana. É uma história sensacional. Eu vou contar aqui. Maravilha. Conta um pouquinho da sua história. Como começou tudo isso? Sua história, sua infância. Quem são seus pais, de onde você veio? Primeiro eu quero falar que eu sou do Bola de Neve, né, cara? Eu sou lá do Bola de Neve, a Apóstolo Rina e pastor Marcinho de Guarulhos, que é o meu pai espiritual. Marcinho, tem que trazer eles aqui. Tem que trazer o Marcinho aqui, cara. Marcinho, Rina, essa galera. Rina, Marcinho, tá feito convite aí, ó. A pastora Francis, né, que é a esposa do pastor Marcinho, que são meus grandes amigos e salvaram a minha vida. Olha que bacana. Só por que eu falei já que eu sou do Bola de Neve? Porque normalmente quando vem alguém do Bola de Neve, ou tá de camisa florida e Vans. Cara, eu ia ver, se você olhar os meus podcasts,
Todos os meus podcasts é com camisa florida. Hoje eu vi. Então, nós estamos de preta, né? Se a gente tivesse combinado. Todo mundo espera quando é do Bola de Neve que o cara vai vir de camisa florida, né, Você cara? vai chegar com uma prancha Uma prancha. Tô brincando. Ou um skate. Eu vim de camiseta preta pra quebrar o protocolo, cara. Boa. Mas é isso. Cara, eu sou cristão, inacreditável, né, pra muita gente, porque eu trabalho num setor também na Jovem Pan, que é o setor de política. E é muito difícil você ter um cristão debatendo política, porque a política ela vem de encontro com os conceitos espirituais, né? Fato. E é bem difícil. Mas eu nem sempre fui cristão. Eu nasci numa favela, num bairro chamado Jardim Sinhá, que é um braço do Sapopemba, ali lá na Zona Leste, no miolo da Zona Leste, cara. E não é muito diferente de muita gente que não teve pai, não teve mãe. A minha mãe, eu acho que não teve a maturidade para ser mãe. Então a minha mãe me soltou no mundo muito cedo. Então com 7 anos de idade eu pegava ônibus, eu cuidava do meu irmão mais novo. Uau. Então existe alguns que durante muito tempo viraram traumas na minha vida. Até meus 20 anos eu não entendia muita coisa que eu tinha passado na infância. Mas hoje eu entendo. Se tornava refém dos seus traumas, né? Total. Quem de vocês que está assistindo, nunca culpou a mãe e o pai por alguma coisa que tenha acontecido na sua vida? Isso fui entender quando eu fiquei um pouco mais velho. Mas a minha infância foi uma infância legal, porque eu joguei bola na rua, eu brinquei de peão, soltei pipa, andei de carrinho de rolemã, sabe? Tudo que uma periferia proporciona para uma criança, eu tive acesso, inclusive a drogas. Só que eu não me meti com ela, graças a Deus. Que bacana. E com 13 anos, o meu pai sofreu um infarto. Ele tinha 37 anos de idade, cara. Caramba. E a minha mãe resolveu tirar a gente dali pro interior de São Paulo. Foi a melhor escolha que a minha mãe fez. Nós fomos morar numa cidade chamada Assis, que é o interior de São Paulo. E lá de fato, eu fui uma criança, eu fui um adolescente, porque, cara, não tinha maldade. O pessoal do interior é muito natural as coisas. É comer manga no pé. É mais do que o sotaque, cara, é a simplicidade do povo do interior, saca? Além de eu estar em São Paulo, que é uma metrópole, eu estava dentro da periferia. Então você tem a maldade da cidade grande, só que você tem a maldade enraizada da periferia. Fato. Você tem a criminalização, você tem acesso à droga, você vê morte todos os dias. Eu jogava bola no campo, tinha um cara morto lá, até chegar o IML e tirar o corpo de lá, porque a gente queria jogar bola. Caraca. Aí você tinha que arrastar o corpo assim, os meninos mais velhos faziam isso, pra gente, segue o jogo aí, vambora. Mano, eu cresci nessa realidade, natural. E aí, cara, eu comecei a jogar bola lá, em nada de encontro com Cristo, nada, a minha família não tinha essa prática de orar, prática de ser religioso, de ter uma religião como base. Nada, eu cresci sem saber quem era Jesus, mano. A primeira vez que eu entrei numa igreja foi numa Assembleia de Deus. Eu entrei porque eu tava brincando de esconde-esconde na rua. Eu entrei na igreja, que era o lugar mais seguro, que ninguém ia me procurar lá. Não, ninguém ia me procurar lá. Aí, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, olha aí. Como são as coisas, né? E esses dias eu tava pensando e falei, cara, qual foi a primeira igreja que eu entrei evangélica mesmo? Cara, eu não acredito, porque teve um dia que eu fui brincar de esconde-esconde, eu entrei na igreja, já era prática mesmo, meu esconderijo secreto era a igreja. E aí, eu fiquei escutando o culto, cara. No pé das irmãs, assim, assembleia, sabe como é que é a assembleia, né? Elas nem ligaram pra mim, eu fiquei lá. Eu quase cochilei, assim, eu falei, cara, eu acho que eu já tô aqui mó tempão. Já tinha acabado a brincadeira e eu fiquei na igreja, cara. Que da hora. Eu acho que é ali, eu acho que Deus já tinha acostuma aqui, filho, com a minha casa. Acostuma aqui, porque você vai... já foi, a semente foi plantada. E aí, enfim, com 13 anos eu fui pro interior e comecei a jogar bola no interior, cara. E cidade pequena do interior tem as autarquias, que são as autarquias, são as secretarias de esporte. Do nada eu já tava jogando bola pra cidade, virei um atleta. Que da hora. Pois é, cara. Saiu da periferia, foi pro interior e começou a jogar bola. Comecei a jogar bola na escola, os meninos viram que eu tinha ali um ziriguidum, um talentinho. Pô, vamos fazer um teste lá na autarquia, vamos jogar pra CIS. Quando eu vi, eu já tava treinando com os meninos, já tava sendo chamado pra jogo, eu não tava entendendo nada. Eu só tava indo. Daqui a pouco eu fui pra Marília. Fui jogar num time chamado MAC, que é o Marília Atlético Clube. Hoje ele tá na primeira divisão do Campeonato Paulista.
E aí o Corinthians foi fazer uma peneira nessa cidade. Eu falei, cara, eu quero muito fazer essa peneira. O meu técnico falou, Rodolfão, segura, porque em 30 dias eles vão selecionar os melhores da peneira. E tipo, tinha mais de 3 mil garotos fazendo a peneira, cara. O Corinthians na cidade, imagina, que loucura. E aí, depois de 30 dias, selecionaram os melhores ali, os 18 melhores atletas da peneira para jogar contra o time do MAC. Com 20 minutos eu tinha feito 2 gols. E aí me tiraram e o cara falou, Rodolfo, você quer ir para São Paulo? Você precisa ir para São Paulo, a gente tem um teste para você lá, vai ficar um período lá no Corinthians. E aí, você vai? E eu falei, pô, vou falar com a minha mãe. Falei, mãe, preciso ir para São Paulo. Ela falou, tá bom. Tipo, que era eu ir para São Paulo sozinho, assim, desde os 7 anos de idade eu já pegava ônibus, cuidava do meu irmão, fazia comida, limpava a casa. A minha infância foi com muita responsabilidade, cara. E aí eu vim para São Paulo, cara. Aí joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, fui jogar no Taubaté, joguei fora, caminhei no mundo do futebol. Então a minha infância, até a minha primeira fase adulta, ali, até meus 21 anos, eu tentei ser jogador de futebol. Caramba! Que loucura, né? E aí? E aí eu não tive maturidade, porque eu não tive pai, não tive mãe. Mãe é uma coisa muito, muito séria de falar, porque é subjetivo. Você pode ter uma mãe, mas se ela não estiver presente, ela não se torna uma mãe de fato. Você pode ter um pai, mas se o pai não for presente, você não tem o pai. Eu não sei se você já percebeu, mas todo mundo que chega na igreja chega com um problema com paternidade. Sim. Parece que é um dogma, é uma coisa absoluta hoje na igreja. Quando a pessoa tem um desvio de conduta, um desvio de caráter, um cara conturbado, ela tem que ser salva em Cristo. A primeira coisa que as pessoas falam é: você tem problema com a paternidade. Você não teve pai, né? Parece que é uma coisa meio psicológica, assim. E virou frase nas igrejas de hoje. E isso me incomoda. Porque a pessoa pode ter tido pai, mas a ausência da mãe significa muito também. Demais. Demais. Ainda mais para menino, para homem. Que tem um lance, né? A ciência explica isso. Que o homem, o lado afetivo, sempre vai ser mais pegado com o lado oposto, que é o lado feminino. Então, a mulher é mais grudada com o pai e a mãe sempre vai ser mais grudada com o filho. Eu fui responsável muito cedo. Cadê minha mãe? Entende? E ela falou, beleza, pode ir para São Paulo, cara. Vai e arrebenta. Eu falei, ok. E aí eu vim para São Paulo e eu não tive essa maturidade, tipo, essa base de mãe me orientando, ó, filho, não faz isso. Um pai falando, ó, filho, não faz aquilo. Eu tive que aprender na raça e no peito, cara. Quando eu me vi com 17 anos morando em São Paulo sozinho, falando, e agora? Como é que vai ser? Fala para mim. Como é que vai ser tudo isso? Eu entrei na boleia de um caminhão, nós tínhamos um vizinho que era o Luiz, um beijo pro Luiz, eu faço questão desse vídeo chegar em você, porque foi na boleia do seu caminhão, mais de 14 horas de Assis até São Paulo, porque eu não tinha dinheiro, minha mãe me deu R$35 e falou, vai, você tem um tio que mora em São Paulo, você procura ele lá e tal. E foi isso que eu fiz, vim pro Corinthians com R$35 na carteira. Uau. E na boleia de um caminhão, cara, foi inacreditável. E quando eu comecei o meu, entre aspas, sucesso no futebol, eu descobri que quando eu fui pro Taubaté, eu recebi uma luva. Sabe o que é luva? Quando você assina com outro time, o time te dá um dinheiro. Tipo, ó, você quer assinar comigo? Tô, então, pra você assinar aqui, eu te dou R$20 mil, mais um salário de X por mês, beleza? Esse só pra você assinar é a luva do jogador. Eu tava lá na resenha com os meninos, falou, Rodolfão, o que você vai fazer com a sua luva? Aí eu, pô, mas que luva? Não que luva? O que é isso? Não, é luva de gel? Mas eu não sou goleiro, não. Vou dar pro goleiro, eu sou zagueiro, pô. Falou, olha, cara, todo mundo aqui recebeu. Eu liguei pro meu empresário. Cheguei, vim pra São Paulo, na casa do meu primo, do Luiz. Falei, tio, preciso pegar o telefone aí, preciso ligar pro meu empresário. Eu liguei, cara. Falei, pô, mas eu descasquei ele, cara. Eu falei tanta groselha pra ele. Um menino ingênuo, cara, que queria brigar por um dinheiro que era pífio pra minha carreira, entende? Porque o tipo de jogador que eu era na época era muito difícil encontrar. Ano 2000, zagueiro canhoto, que veio do futebol de salão, que sabia sair jogando, que não dava chutão, que não bebia, que não fumava, que não tava nem aí com as noites de São Paulo, que só queria jogar bola. Só que eu fui mordido, velho, pelo bichinho do ego, porque todo mundo recebeu e eu não. Tá. E tinha um propósito naquilo. Meu empresário mandava, eu tava galgando meu lugar ao sol, você entendeu? Eu tava a um passo de ir pra um time profissional. Ele falou, você quer seu dinheiro, Rodolfo? Vamos te dar seu dinheiro, mas você procura outro empresário. Aí as portas se fecharam.
Porque se você tem uma briga com um empresário na época, né? Hoje eu não sei como é que estão as coisas, as portas se fecham pra você e se fecharam pra mim. Ele é o acesso, né? Exatamente. E aí acabou a história do futebol pra mim, só fui jogar na várzea, cara. E aí até meus 21 anos, assim, foi essa pegada louca, batida de tentar entender a minha vida, sabe? Tipo, meu, e aí? Tô em São Paulo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Meus estudos, eu tinha parado meus estudos pra jogar futebol, tenho 8ª série, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fala pra mim. E eu não tinha nada pra fazer, eu não ia voltar pro interior. Eu não podia voltar pra casa da minha mãe. Eu já tinha mencionado voltar pra casa da minha mãe. Só que é como um ovo quebrado. Você não consegue colocar mais a gêmea clara dentro do ovo quando ele se quebra a casca. Quebrou a casca, saiu de casa, meu irmão. Por mais que a sua mãe e seu pai te amem, você não volta mais. Aquele espaço fica um espaço estranho. Talvez num berço cristão seja diferente. Eu entendo isso porque eu tenho uma filha mais velha hoje que mora com a mãe. E eu entendo que minha casa sempre vai estar aberta para minha filha, independente do que ela fizer. Mas a minha família não foi assim. Minha família, meu, você saiu daqui, como é que você vai voltar? E aí, você vai ficar quanto tempo aqui? Casa da mãe é passagem. Aí eu falei, meu Deus, eu tô no mundo. E agora? O que vai acontecer comigo agora? O meu tio era policial, ele aposentou, né? Ele é policial militar no bairro de Pinheiros. Ali fica o 23º Batalhão. Ele virou pra mim e falou, olha, filho, com esse tamanho aí, só tem uma solução pra você. Eu falei, qual que é, tio? Eu falei, eu faço o patrulhamento ali em Pinheiros, e ali tem muita casa noturna. E os chefes de segurança são todos meus amigos. Vai virar segurança. Eu posso falar pra você fazer um biquinho lá, só pra você arrumar um dinheiro pra você se manter. Eu falei, tá bom. Nesse período, a minha mãe veio morar em Itaquaquecetuba. Ela saiu de lá. O meu padrasto, na época, o Roberto, que já faleceu ano passado, teve um câncer. Ele veio trabalhar com o primo dele, que era dono de uma padaria. Ele veio gerenciar a padaria e falou, meu, vem com a sua família pra Itaquá, a gente alugou uma casa aqui, e minha mãe veio. Eu falei, bom, casou. É o tempo que eu preciso agora para me recuperar, porque eu começo a trabalhar de segurança na noite, ganho um dinheirinho, moro com a minha mãe, me estabilizo, volto a estudar, faço uma faculdade, na minha cabeça era essa a vida que eu ia ter. Só que mais uma vez eu tive barreira, porque quando você vai para casa da mãe, você já tinha... não volta. Eu tinha muito conflito com meu padrasto. Comecei a trabalhar na noite de São Paulo, cara. Eu trabalhava nas baladas mais top, chamado Branca Leone, só funcionava de segunda-feira. Posso falar uma palavra aqui? Maconheiro não tem problema falar aqui, né? Maconheiro pra caramba. Acho que foi assim, cara, nem na minha infância eu tive tanto contato, porque na infância as pessoas que fumavam maconha fumavam velado. Não fumavam na frente da criança. Uhum. Havia-se um respeito, entre aspas. Pô, não fuma na frente do menino aí não, pô, vai fumar pra lá isso, não sei o quê. As pessoas respeitavam. 2002, o mundo já tava de ponta cabeça. A galera fumava na rua, na calçada, te oferecia, tava nem aí. E a regra da balada era, Rodolfão, se você vê alguém fumando maconha, é poucas, coloca pra fora. Chama apoio na segurança aí. E eu me tornei especialista em colocar as pessoas pra fora. Fumava maconha, meu irmão, vambora. Mas o Rodolfo ficava assim, ó. Não, já era. Eu tinha faro pro negócio, cara. Meu pedido era pitbull da balada. Aí, ó. E aí eu arrumei muita confusão, eu aprendi a lutar, eu aprendi a apanhar, eu aprendi as coisas na raça, cara. Foi muita loucura. Só que começou a me formar. Porque eu comecei a conhecer a noite de São Paulo, e a noite de São Paulo é uma... Cara, é uma loucura. Existe um mundo de dia, que você vê a galera no metrô, a galera no trabalho, o corre-corre, ponto de ônibus lotado. São Paulo à noite é o breu, cara. Só tá na noite a galera que tá caçando alguma coisa. Seja sexo, seja briga, seja um entretenimento promíscuo, seja... Drogas. Tô falando drogas. A não ser, salvo a galera que precisa trabalhar como eu precisava, tá? Porque existe um grande mundo financeiro na noite de São Paulo também. Sim. E aí eu comecei, cara. Namorei uma menina, namorei a outra, namorei uma menina e fiz um filho nela. Engravidei a menina com 3 meses de namoro. Nossa. Pois é. A Grace, que é a mãe da Giovana, da minha filha mais velha, vai fazer 19 anos.
E aí a minha vida começou a mudar, porque a minha mãe também não aceitou a minha filha. Ela falou, pô, eu falei pra você não engravidar. Eu não quero saber dessa menina agora. Agora se vira, eu sou muito nova pra ser vó. Falei, caramba, velho, mais uma vez não tive apoio da minha família. Aí eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, você existe, você me ajuda, você não porque... encontrava um ponto de amor e não encontrava um ponto de segurança. Não tinha. Nada. E a programação neurolinguística ensina muito sobre isso. Sozinho. E agora, como é que vai ser? Nós não tínhamos uma relação de amor, eu e a menina, e eu creio que na sua audiência, as pessoas que estão nos assistindo agora, eu tenho certeza que se você não passou por isso, você conhece alguém que passou por isso. Porque a gente não escuta. E Deus, ele tá sempre dando os recados dele. O que é pra você, o que não é pra você. O que é pra você, o que não é pra você. Como de fato ele cuida. A maneira mais simples de Deus falar com a gente não entende. Porque no fundo a gente sabe que aquilo não é pra gente. Só que a gente paga pra ver. Porque a carne grita mais do que o espiritual. Muito mais quando você não tem o entendimento. Quando eu engravidei a menina, que a gente já estava separado, não havia amor, havia só uma troca de fluido, uma troca de pele, uma troca de... Nem era pele, cara, como diz. Era duas crianças de 22 anos ali que estavam se aventurando. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, agora eu preciso encontrar um equilíbrio na minha vida. Preciso muito encontrar um equilíbrio. Nesse meio tempo, eu conheci uma outra menina. Com a Grace grávida, eu conheci uma outra menina. Na balada também. E essa menina frequentava uma igreja. Aqui pertinho, cara. Aqui na Vila Mariana. Chamada Aliança Cristã. Essa igreja já não existe mais hoje. Ela fechou faz 5 anos que a pastora faleceu. E não conseguiram manter a igreja. Uma pena. Mas essa igreja foi fundamental na minha vida. Ela falou, pô, legal, você tá com a menina, mas eu frequento uma igreja. Eu falei, estranho, a menina tá aqui na balada, né? É à noite, a gente tá fazendo um monte de loucura, frequenta uma igreja. Essa igreja é liberal, quero ir nessa igreja aí, mano. Ela me levou pra igreja. Só que eu não sei ser meio. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu sou seu amigo, Douglas, ou eu não sou seu amigo. Eu não consigo ser meio, sacou? Quando ela me apresentou a essa igreja e as pessoas da igreja, eu me apaixonei, cara. Pelo louvor, oficina G3 no auge, cara. Eu falei, cara, que isso, cara, é isso aqui que eu quero. As pessoas me receberam com o maior carinho do mundo. Eu falei, que legal isso. E ela não quis seguir. Então meu namoro foi muito curto, mas serviu para eu estar dentro da igreja. E em Assis, quando eu estava em Assis, a gente teve um grupo de pagode. Eu pintava o cabelo de amarelo. Era o Soeto da parada, o Belo. Imagina a cena, né? Eu ia lá no pagodinho, eu tô com o cabelo amarelo. É horrível, Jesus Cristo. Ainda bem que não tem foto disso, cara. Só que eu aprendi a tocar um instrumento. Eu tocava percussão. E um dia nessa igreja, eu tava lá pegando um culto, de boa, eu cheguei mais cedo, porque eu gostava de ver as pessoas passando som. Eu falei, cadê aquela tumbadora ali? Ah, você toca? Eu falei, eu me arrisco. Senta aí então, vem passar o som com a gente. Cara, eu catei a tumbadora e comecei a tocar. Eu falei, meu, que legal, cara. Fica aqui com a gente aqui, vamos ensaiar umas músicas aí. Ai, que loucura. Igreja pequena é bom por causa disso. Não queria saber. A igreja pequena não quer saber se você é batizado. Verdades precisam ser ditas. Vamos lá. Aquilo que te fere te revela, hein? Calma, hein, cara. Verdades precisam ser ditas. É verdade, Sem ofender ninguém. Mas igreja pequena é bom por causa disso. Você vai lá, você quer servir? Senta aí, velho. Serve a ceia, entendeu? Não quer saber se você tá no pecado ou não. Você tá escutando funk, você vai lá no outro dia e serve a ceia. Só põe o perfuminho aí pra tirar esse cheiro de cigarro, mas bora. Exatamente. Ela confessa seus pecados lá e tá tudo bem. Igreja pequena ainda tem essas paradas. Eu quero falar de igreja pequena depois, que é muito legal. Mas tudo era feito com muito amor. Isso era bacana. Porque eles não me excluíram. E talvez o mal das grandes igrejas
seja a exclusão, cara. A igreja ela não pode ser uma igreja exclusiva, ela tem que ser uma igreja inclusiva, né? Ela tem que atrair as pessoas. Exatamente. Né? Ela é a referência de Deus na Terra, né? Exatamente. Existe o ônus e o bônus de tudo, de todo propósito de igrejas, assim. Existe o propósito de Deus para todas as coisas, mas existe o ônus e o bônus. Lógico que o ônus de eu estar sentado ali no púlpito tocando uma tumbadora sem ser batizado, sem conhecer a palavra. Eu entendo aquilo. Que aquilo ali pode ser, para muita gente, errado. Sim. Não, e de fato pode ser o problema para uma pessoa que está começando, porque isso pode causar uma coisa muito prematura, né? É uma coisa muito prematura. Então, se a pessoa não tá ali preparada, porque assim, uma coisa é você estar sentado, Rodolfo, ali no banco e participando de uma forma indireta. Perfeito. Né? Onde você tá recebendo tudo aquilo ali, certo? Agora, uma coisa é você estar lá nos bastidores. Sim, cara. E os bastidores, gente, uma coisa que é interessante a gente falar, e a gente sabe, você sabe, Rodolfo, eu acho que muita gente sabe. Os bastidores é aquilo, né, gente? Não é a coisa tão bonitinha, tão organizadinha, tão perfeitinha. Tem ali sim as discussões, os desentendimentos. Exatamente. Mas é Deus sempre dando graça, misericórdia, orando, as pessoas se entendendo, se perdoando, se ajustando. E esse é o problema. Sim. A pessoa ser colocada ali prematuramente e isso causar um escândalo, ela sujar o coração, sair da igreja e abandonar a fé, né? Não foi o caso, eu acho. Não, né? E é uma discussão muito legal que a gente levanta aqui. Porque a gente fala da igreja. Então. Né? E Paulo falava muito sobre a igreja. Paulo ia lá e é incisivo em falar da igreja. Ele precisou falar, né? Muito. Porque as igrejas da época dele começou a dar problema também. Sim, exatamente. Bom, fato é que eu estava lá na tumbadora, tirando a oficina G3, Fernanda Brum. Eu tava lá, cara, adorando aquilo. Nós terminamos, eu e essa menina, porque eu permaneci na igreja e ela não. Olha. Ela foi cuidar da beleza, ela começou a emagrecer, começou a ir pra academia. Então ela era uma pessoa que ela tinha muito problema com a autoimagem. E esse também é um grande... A gente tá conectando as coisas aqui, porque esse é um grande problema também de muita gente que tá na igreja. A identidade. A identidade é uma coisa séria. E ela saiu da igreja, porque automaticamente eu já saí da balada também. Foi um outro meio de trabalhar na área da segurança. E eu comecei a viver aquele propósito, aquele negócio da igreja, aquela coisa gostosa e tudo mais. Só que o relacionamento começou a ficar desgastado, porque a família dela frequentava a igreja. E eu fiquei muito amigo da família dela. Olha aí, sabe quando você namora e você termina e você continua amigo da família? É um problema. Opa! Sim, né? Qual é o nome dele mesmo? Igor. O Igor tá ligado, molecote, sabe como é que é, né, cara? Você ficou amigo da família, só que você terminou e a família te ama, velho. E isso se tornou um problema pra mim. E eu sempre tive problema com sexualidade, cara. Sempre. Eu gostava de namorar. Eu não tive muitas referências. Largado no mundo, você quer saber dos prazeres da carne. Claro. E eu comecei a namorar com uma professora lá em Itacoaquecetuba. Porque nessa época eu aluguei uma casa e morava lá. Automaticamente, essa menina era do centro espírita. Eita. Pois é, cara. Comecei a frequentar o centro espírita com ela e indo na igreja. Olha que loucura. A gente ri, mas não é diferente de muita gente que está nos assistindo. Não, tem. Quando a gente trabalha com a internet, a gente não tá falando eu não tô falando só pra você. Eu tô falando com essas pessoas lindas, povo lindo da internet que tá nos escutando. Que se não fez, conhece alguém que faz. Tô lá na igreja e o pezinho lá pra agradar a menina. Vamos lá, Allan Kardec. Vamos lá, cara. Médium. E não sei o quê. Evoluir. Vamos evoluir espiritualmente, né, cara? A lei do perdão, vamos perdoar. O evangelho segundo o espiritismo. O espiritismo. Pô, que legal. E ela era mais velha. Eu acabei saindo da igreja, cara. Cara, você sabe que você foi procurar nela uma mãe, né? Você tá ligado, né? Eu sei. Exatamente o que eu fui procurar nela. Era a minha referência. Você já pegou o que eu ia falar. E eu não entendia o porquê do apego. Porque aquilo não era amor. Aquilo era uma doença patológica, era cuidado, psicológica. Ela te deu o cuidado que você buscava. Por um período.
Até quando era conveniente. Aham. Quando não foi conveniente, nós terminamos. É porque ela não era sua mãe, né, pô? Era, pô. Exatamente. Eu lembro. Inconscientemente você achava que sim, mas racionalmente não. Eu quis sair da área da segurança e fui trabalhar numa transportadora que meu pai trabalhou. Meu pai trabalhou 21 anos nessa transportadora e ele morreu na calçada da transportadora. Caramba. Ele teve um infarto fulminante e caiu na calçada. Isso foi aquela época, nos 37 anos? Foi aquela época dos 37 anos. Ele tinha 37 anos, foi trabalhar, ele era separado da minha mãe, só que esse final de semana ele tinha passado na minha casa. E quando ele chegou no domingo para voltar para a empresa, que tinha os apartamentos, né, da empresa, e ele morava nos apartamentos da empresa, ele faleceu. E um dia, nessa época que eu quis sair da área da segurança, que eu já estava na igreja, eu falei, cara, vou bater lá. Quem sabe arruma um emprego lá. Bati lá, falei, pô, eu sou filho do Eudo, tô precisando de trabalho. Vem trabalhar no escritório. E eu fui trabalhar no escritório, Mano, cara. Saiu da noite da segurança pra estar. Exatamente. E nisso você tava fora da igreja. Fora da igreja, que eu já tava namorando com essa menina. Mais velha. Cara, e essa menina, ela virou a minha cabeça, cara. De um jeito que eu não conseguia entender. Uhum. Justamente por ela ser mais velha e eu procurar nela uma mãe. Aham. Eu queria também cuidar dela. Claro. Porque ela... você teve que fazer isso com a sua mãe. Exatamente. Né? Ela só queria uma única coisa comigo. Prazer. Só. Mais você nada. Era mais jovem. Você falou que ela não era minha mãe e eu escutei isso da boca dela. Uhum. E aquilo mexeu comigo, cara. E eu entrei numa frase... Confrontou sua crença. Confrontou sua crença. E aqui eu entrei numa fase muito difícil de aceitação. Muito difícil de aceitação. Porque olha a minha vida como tava. A minha mãe, sendo ela, naquele momento, tá? Que as coisas também mudaram muito. A minha mãe se converteu e um testemunho lindo. Da hora. A minha mãe não tinha pai, o relacionamento com meu padrasto era pífio. Eu tenho um irmão mais novo que eu desconhecia o meu irmão, porque ele é 4 anos mais novo do que eu. E quando ele foi pra adolescência, já tava morando em São Paulo, então a gente se chocava muito, uma personalidade, eu tenho outra. Eu tinha uma menina que estava prestes a dar luz para uma filha minha. Eu tinha saído de uma igreja, porque eu também tinha namorado uma menina da igreja, e agora eu estava apaixonado por uma mulher que só queria usar meu corpinho. Era que legal. Cara, eu entrei numa depressão que me fez perder o emprego. Caramba, foi feio. Foi feio. E eu morava num apartamento, eu pagava R$250 de aluguel naquela época. Eu já não estava mais conseguindo pagar o aluguel. E ela chegava na minha casa... Eu sem ter o que comer. Ela levava um miojo. Falou, não, a nossa refeição tá aqui, ó. Fecha o quarto aí. Eu falei, cara, eu não nasci pra isso. E aí tinha uma estação de Itaquaquecetuba. E da estação pro trilho, da passarela pro trilho, tem cerca de 12 metros. Eu falei, mano, se eu pular daqui, será que dá certo? Olha só. Se eu pular daqui, será que essa dor que eu tô sentindo da rejeição vai dar certo? Porque eu fui rejeitado a minha vida inteira, cara. Eu comecei a lembrar da história da minha mãe. De novo. Olha como a mãe é importante. A minha mãe, quando ficou grávida, em 1982, eu nasci em setembro, ela ficou grávida bem no começo final de 81 para 82. E quando ela foi falar com meu pai biológico, meu pai chegou para ela e falou, olha, Isabel, eu não posso... segurar essa barra com você porque eu já sou casado. Como assim? Eu já tenho uma família. A gente tá namorando há mais de 1 ano. Pois é, eu escondi isso de você porque eu não esperava que você fosse engravidar. Pegou na mão dela assim, ó, dá a mão aqui pra mim. Mas você é forte o suficiente pra segurar essa gravidez sozinha. Caramba. Que homem. E aí eu fiquei pensando, cara... E a minha mãe subiu no viaduto Guadalajara, no metrô Belém. Eu nunca contei essa história, tá? E ela grávida, ela olhou pra baixo do viaduto e falou, será que se eu pular daqui eu acabo com a minha dor? Caramba, repetindo o padrão. Em você e ela. E a ciência explica, cara, que quando nós já estamos ali na barriga do ventre da nossa mãe, todos os sentimentos que a sua mãe tem é passado pro filho. Sim. E durante tempo, quando eu realmente estava na estação de Itaquaquecetuba e eu falei, vou pular, eu lembrei da minha mãe.
Só que eu tive coragem. Ela já tinha te contado essa história? Já tinha me contado essa história. Porque quando meu pai faleceu, nós estávamos velando o corpo do meu pai, ela me chamou de lado. Falou, tá vendo essa pessoa que você tá... que tá aí? Eu falei, sei. Então ela não é seu pai. Como assim? Falou, não é seu pai. Olha pra você. Eu moreno, cabelo black power. E o meu pai, eu reconheço como pai, tá? Branco, alto, cabelo igual o seu, assim, lisinho, castanho. Quando a minha mãe me falou aquilo, todas as coisas que eu passei com meu pai na infância começou a fazer sentido. Porque o meu pai foi a pessoa mais racista que eu conheci na minha vida. E o meu irmão o pai branco, biológico. O meu pai que me registrou. Esse que a gente estava velando. Tá. Porque ele conheceu a minha mãe, ele era cliente da loteria que minha mãe trabalhava. Ele sempre quis sair com a minha mãe, sempre chamou minha mãe para jantar, e minha mãe recusava. Quando a minha mãe estava com 5 meses de gravidez, de gestão, ele olhou para minha mãe e falou, você tá linda, Isabel. Me dá uma oportunidade de sair com você, eu quero te conhecer. E minha mãe, cara, né, rejeitada... Carente, saiu com ele se abriu pra minha mãe deu uma oportunidade pro amor. Quando eu nasci, ele me registrou como filho. Foi nobre. Me deu o nome, Rodolfo Monteiro Marins, que era o nome do pai dele. Falou, esse filho é meu. Só que eu não sei o que aconteceu nesse percurso, porque a minha infância, ele me chamava de macaco. Ele puxava meu cabelo, a minha orelha, me chamava de urubu. Todas as minhas lembranças racistas tem o meu pai puxando a minha orelha e falando comigo. Macaco! Nego! Cara. E quando eu tava lá em cima do viaduto, da passarela, da plataforma, do trem, todos esses traumas que rodearam a minha vida até aquele momento ia acabar se eu me matasse. Era o que você pensava, né? Exato. Era o que eu pensava. Você não queria morrer, você queria parar com a dor. Mas ninguém entende isso. Eu tenho quase certeza que as pessoas que se mataram, elas não queriam se matar. Não. Só queriam acabar com a dor. É. Elas não entendem. E eu pulei, cara. Você pulou? Pulei. Tuf. Só que como um gato eu caí em pé. Falei, mano. Pulei de uma altura de 12 metros, velho. Pesava uns 80 quilos na época. Falei, cara. Pelo menos 3 vezes mais pesado no chão. É massa e velocidade, cara. A física explica isso. Os guardas já, você tá louco? Já me puxaram. Eu falei, não, que vergonha de falar que eu tentei me matar e não consegui. Falei, não, eu só pulei, o trem tava vindo. Cara, o trem tava uns 50 metros, assim, de mim, meio quarteirão. O trem parou e eu na plataforma, os caras pularam. Eu falei, não, tudo bem, eu escorreguei ali e tal. Não, mas você é louco. Como se eles já não tivessem visto aquilo muitas vezes, que é o que mais acontece, as pessoas se jogarem das plataformas. Eu falei, meu Deus. Lembra que eu falei no começo da conversa que Deus sempre vai dando sinais e a gente não respeita os sinais? Ele já tinha me mostrado que eu já tinha um outro propósito, que ele tinha outros planos na minha vida. Eu falei, cara, eu preciso seguir minha vida. E aí eu voltei para a área da segurança. E eu voltei forte para a área da segurança. Nesse meio tempo eu comecei a dar aula de... O axé estava na moda. Eu falei, vou levantar a cabeça, vou começar a ganhar um dinheiro. Eu sempre tive muita facilidade para dança de salão, forró, samba rock, essas coisas. Eu comecei a dar aula de dança de salão nas academias. Axé music, essas coisas assim que estavam na moda, step, essas coisas. Eu me aventurei. Nessa época, em 2005, eu conheci a minha esposa. Ela foi minha aluna. E ela foi o maior presente de Deus naquele momento na minha vida. Porque ela me colocou o equilíbrio, ela me apresentou família. Passei por um processo e eu comecei a trabalhar na noite. Fui fazer os cursos de segurança. Fui fazer todas as formações que o segurança precisa ter, eu fui fazer. Voltei a estudar, concluí o meu segundo, o meu segundo colegial, tirei meu diploma,
Fui fazer todos os cursos e comecei a fazer faculdade de gestão de segurança. Em pouco tempo eu estava trabalhando para um menino, para um rapaz, que foi um grande mestre na minha vida, chamado Marcos Boas, que é o ex-marido da Vanessa Camargo, junto com outro rapaz que era o manager das coisas dele, chamado Anderson Soares, que é meu padrinho de casamento. Eles tinham as maiores casas noturnas de São Paulo, Lotus, Royal Club, o Escuta Festival. Ele era o grande nome na noite de São Paulo. Só que só balada de playboy, balada pra rico, pra artista, pra global. E eu fui trabalhar com ele. Fui trabalhar para uma terceirizada, logo depois comecei a trabalhar com ele diretamente. E ele se tornou sócio, em 2009, de um rapaz que pouca gente conhece, mas que é relevante no mundo hoje, chamado Ronaldo Nazário de Lima, que é o tal de Ronaldo Fenômeno. Pouca gente conhece. Pouquíssimas pessoas conhecem. É isso. E automaticamente eu comecei a trabalhar para ele. Aí as portas do mundo, literalmente. Ele tinha uma empresa chamada... Mas você fez o cabelo igual dele? Não, eu nem tinha mais cabelo pra fazer igual o Cascão, né? Douglas, aí eu conheci de verdade o que é o mundo, cara. Porque com ele... Todos os acessos. Ele abriu uma empresa chamada Nine, que é uma empresa de marketing esportivo. O Boaz era sócio dele. Então, as pessoas que eram patrocinadas, que eram gerenciadas por ele, que tinham as contas, né? A gente chama na publicidade de conta. Neymar, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, toda essa galera, todos eles, Anderson Silva na época do UFC, e eu trabalhava de segurança diretamente para essas pessoas. Rodolfo, tem que buscar o Neymar no aeroporto. O Neymar sempre andou com segurança, a gente estava de apoio. Rodolfo, o Neymar vai passando novo, você tá indo. O Neymar, você tá indo. Então, cara, eu comecei a trabalhar com as pessoas que eram meus ídolos, cara. Trabalhar com o Ronaldo. Você sabe o que é dirigir pro Ronaldo, sabe o que é estar embarcado com o Ronaldo, sabe o que é estar num evento com o cara. As pessoas me viam, começou a abrir as portas pra mim. E o Ronaldo foi uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Brabo demais. E eu comecei a me encher, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu comecei a atrair a minha esposa. Todas as mulheres que miravam no cara, pra chegar no cara tinha uma barreira. Vamos deixar a barreira fraca pra passar. Aí eu entendi, cara, que eu era uma pessoa mais mau caráter do mundo, porque eu manipulava tudo a meu favor. Tudo. Eu ganhava muito dinheiro, eu saía com todas as mulheres e casado. No fundo do poço. De novo. Literalmente. Eu fui assim, do cara que tava em Ibiza, andando de lancha e Land Rover, para um cara que estava morando dentro de uma Audi A3 toda batida, com 15 mil de multa, toda destruída, sem ter para onde ir. Nesse momento, em 2014, nasceu o meu ouro, a Valentina. A filha. A minha filha com a minha esposa. A minha época de traição, a minha filha já tinha nascido. E eu não entendia nada, eu só queria viver a vida, velho. Como se não houvesse amanhã. É porque você não conseguiu crescer. Você não amadureceu. Crescer? Eu queria morrer amanhã e fazer tudo que eu fiz hoje, entendeu? Tudo que eu tinha pra fazer na vida hoje. Um amadurecimento, né? E aí eu fui pro fundo do poço. Literalmente morando dentro do meu carro, cara. Eu falei, cara, que vida é essa? O que Deus tem pra mim aqui, cara? Meus clientes já não me atendiam mais por causa dessa menina que eu namorei. Havia muitos ciúmes, e como ela me conheceu na balada, toda vez que eu tava com um cliente, ela ia também e fazia escândalo, e brigava, e a gente brigava. Nós tínhamos um relacionamento muito conturbado, né? E as portas se fecharam, não tinha mais com quem trabalhar. Eu era segurança, e agora? Com todos os cursos, o cara que trabalhava com o Ronaldo, trabalhava com todo mundo, não tinha mais onde trabalhar. Falei, quer saber, cara? Vou procurar o Anderson de novo, vou procurar o Boaz de novo. E eu procurei essas pessoas, as pessoas falaram, olha, Rodolfo, você nunca foi da área da segurança. Você sempre foi um péssimo segurança. Você sempre foi um bom comunicador, cara. Você é o cara que resolve os problemas. Segurança não resolve problema. Segurança é cara feio e soco. Na cabeça deles, tá? A frase deles. Você não. Você é o cara que tem um sorrisão. Covinha, resolve, não levanta a mão pra ninguém. Você não bate. Cara, e aí? Vai fazer comunicação, cara. E eu fui fazer. Em meia turbulência, eu conversei com a Tansin, que é minha esposa. A gente ficou afastado mesmo assim. E ela falou, mano, mas eu vou te ajudar. Você é o pai da minha filha. Você nunca vai ficar sozinho, abandonado. Ela morava numa casa grande. Falou, aqui tem um quartinho pra você se levantar aqui.
prato de comida nunca vai faltar pra você. Ela me estendeu a mão, cara. Ela foi braba. Sem segundas intenções, tá? Que da hora. E aí eu fui fazer faculdade, fui me levantando, fui me fazendo faculdade. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava trabalhando com um dos maiores DJs do mundo, chamado Vintage Culture, cara. Que é o Vintage. Não sei quem tá assistindo conhece o Vintage. Eu me tornei segurança pessoal do Vintage. O Vintage também foi uma das melhores pessoas que eu conheci, porque ele me pagava muito bem. Eu comecei a ganhar um dinheiro que talvez eu nunca tinha ganhado na minha vida. E eu comecei a me levantar dentro da faculdade de publicidade e propaganda. Eu tava bem. Juntei um dinheiro. Saí daquele todo enrosco. Só que eu ainda tava com um vazio dentro de mim. Esse que eu liguei pro parceiro meu pra tomar uma caipirinha. Falei, e aí, Lui, como é que você tá? Ele, meu irmão, pô, saudade de você, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, cara. Papo estranho, né, velho? Cara, quando você sabe que o crente se converteu, ele começa a amar todo mundo, né? Te amo, ué. Esse cara tá estranho, mano. Pô, vamos se ver. Pô, mas vem aqui no Bola de Neve. Eu falei, mano, esse cara tá de brincadeira comigo. Que virou... Bem, você tá no Bola de Neve? Para, mano. Você tá de brincadeira aí comigo. Você tá fumando a maconha ou não? Tá louco, Rodolfão? Ficou nisso. E toda vez eu mandava uma mensagem. E aí, mano, como é que você tá? Eu falei, mano, tô de boa. E eu tava bem. Entre aspas, né? Mas com oco dentro de mim aqui, ó. Sim. Falei, cara, eu tô bem. Falou, não, você não tá bem, cara. Vem aqui no Bola de Neve. Eu falei, cara. E eu comecei a repetir os erros que eu já tinha cometido. Porque eu tinha prometido pra mim mesmo que depois desses relacionamentos que eu tive, eu não ia sair com mais ninguém. Eu ia me guardar, eu ia ver o que Deus tinha pra mim. E nisso, a Tancinha, mãe da minha filha, calada. O silêncio dela, cara. Falava queria muito. Me dizer alguma coisa. Porque ela não... Em momento algum ela me criticou. Em momento algum ela levantou a voz. Em momento algum ela me procurou. Em momento algum ela ligou pra mim pra falar alguma coisa. Ou me chamou de um péssimo pai. Ou falou que minha filha tava precisando de alguma coisa. Ela deu espaço, cara. E o amor é isso, você entendeu, cara? O amor é lindo, cara. Falei, tá bom, vou no Bola de Neve. Aí eu fui no Bola de Neve com esse cara. Chegou lá no Bola de Neve, igreja grande lá em Guarulhos, pastor Marcinho falando. E quando eu vi o Lui, ele não era mais o meu amigo do futebol que pegava as minas comigo. Ele era o cara que, cara, exalava paz, mano. Uma paz que eu procurava. Falei, velho, que é isso? Tô abraçando todo mundo e dando risada. Eu nunca tinha visto esse cara desse jeito. Eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Exatamente. E uma coisa genuína, uma coisa... Não era uma forçação. Pura. Sacou qual que é a parada? É uma criança, velho. Eu falei, mano... O culto não foi bom, eu não lembro da palavra, demorou muito. Eu dormia, acordava, o culto não acabava. Eu já falei, esse pastor fala demais, velho. Esse pastor fala demais, mano. Que isso, cara. Acabava o culto, acabou o culto. Aí teve o louvor ainda. Eu falei, meu Deus, essa culto não acaba, mano. Aí um louvor. E o pessoal começou a orar em línguas. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Essa igreja é muito louca. Eu não vou voltar aqui nunca mais. Que isso, cara. Só que a paz dele me chamava atenção. Me incomodava, porque eu queria aquilo pra mim. E nós fomos comer uma pizza. E o Luiz falou, cara, volta aí, é no culto de domingo, volta aí na quinta-feira, velho. Eu falei, tá bom, vou voltar. E eu tive uma semana maravilhosa, segunda, terça e quarta. Maravilhosa a semana que eu tive. Eu falei, cara, será que foi por causa do culto, velho? Será que é porque eu fui pra igreja? E Deus não falou comigo? Eu fui lá, tive uma semana sensacional, eu vou voltar na quinta-feira aqui, né? Quem sabe eu vou ter uma semana dessa de novo. Foi a primeira, segunda semana que eu não saí com ninguém. E nem sentiu vontade, nem sentiu falta. Nada. Não senti vontade, não senti falta, não fiquei me matando por isso. Eu tive uma semana de paz. Luiz, vou aí na quinta-feira. Meu irmão, na quinta-feira, quando eu fui no culto, eu tô lá de boa, ele me levou lá na frente, pra ficar lá na frente. Eu falei, cara, na frente não, eu tenho 1,90 m. Eu tava grande, tomando mais bomba do que a Graciane Barbosa. Cara, louco, eu tava no mundo, mano. Eu só queria saber ficar fortão, tá ligado? Grandão, trapézio estourando. O pessoal na igreja falou, mano, quem é esse cara quem aí? É esse troglodita? Com as calças apertadinhas de pagodeiro, mano, todo estranho, velho. Todo estranho.
Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O Ale Siqueira, que é o... Cara, ele é brabo, cara. Do louvor da igreja. Você tem que conhecer o testemunho desse cara, velho. Ele começou a cantar, ele começou a fazer um solo do Morada Pra Onde Eu Irei. Nossa. Faz um solo, velho. Aí ele entrou, cara, pra onde eu irei? Eu falei... Não, eu tava assim de boa, tipo, me escondendo, assim, no fundo. Aquele solinho foi entrando no meu coração. Quando ele começou a cantar, eu, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Eita, minha história de vida, eu procurando lugar pra... Só tenho você, Deus. Uau. Falei, Da hora. putz, mano. Era isso. Eis-me aqui, velho. Aham. Falei, meu Deus, é isso, cara. Uhum. Eu fui convertido no louvor, mano. Uhum. E aí, aquela paz que aquele cara tinha começou a entrar, cara, no meu espírito, começou a falar comigo. E eu, mano, que sensação é essa, velho? O que que é isso? E eu que não tava cantando, eu tava me escondendo, daqui a pouco eu tava cantando, daqui a pouco eu tava pulando, daqui a pouco eu tava, mano, que bagulho louco, o que que é isso? O que que é isso? E nunca mais deixei de ir, cara. Que loucura, velho. Aquele dia foi arrebatador, porque... Espírito Santo, né? Eu saí do chão, cara. Uhum. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uhum. E eu sinto isso diariamente. Todos os dias. Eu vivo o primeiro amor todos os dias. Uau. Todos os dias. A gente tem um jargão crenteiros que fala que nós somos como brasa, né? E a gente precisa estar na fogueira, senão a gente apaga. E o amor em Cristo é a mesma coisa. Se a gente não tiver mantido no fogo, uma hora ele apaga. Porque o meio que nos cerca nos influencia, cara. E nem sempre a gente está cercado de cristãos. Opa. Sacou? E o mundo é sedutor, cara. É. E aí eu cheguei na minha casa, eu falei, então assim, vamos conversar. E aí... O negócio é o seguinte, é isso. Cara, é como as escamas Que caem dos olhos. Uhum. Eu olhei pra minha esposa, eu já tinha passado 11 anos com ela. E eu nunca olhei pra ela como eu olhei naquele dia. Foi como se fosse a primeira vez. E como eu olho todos os dias. Falei, cara, onde eu estava que eu não te chegava? Onde eu estava que eu quase te perdi? Cara, Deus reestruturou. Eu saí da noite, porque eu comecei a trabalhar na área da publicidade e propaganda, fui trabalhar numa agência. Eu casei, porque eu era juntado. Há uma grande brecha no casamento, se você está nos escutando agora, está nos assistindo, há uma grande brecha que Satanás usa, que é o propósito de não vamos casar. Uhum. A gente se ama, vamos juntar. Isso é uma grande brecha de Satanás para tentar contra a sua vida e contra o seu casamento, cara. Porque você vive na desculpa. Cara, eu não sou casado. Qualquer coisa que daqui eu pego minhas coisas e saio. Você já dá margem pro erro. Uhum. Casamos, fomos pro nosso apartamento. Em 2019, eu fui trabalhar no Google, fiquei um tempo no Rio de Janeiro. Fiquei amigo dos meus pastores. Comecei a trabalhar na igreja. Hoje eu levo devocional na ONG. A gente tem uma ONG chamada Instituto Forte, que é onde eu trabalho, eu gosto muito. Eu sei que eu não sou líder do Flame, o líder lá é o Samuca, mas eu sou um grande pilar dentro do Flame. Sob o comando do Samuca e do João Mingo, que são os líderes do Flame, que é um grupo de jovens. Olha lá, eu tô trabalhando com os jovens, hein, velho? E minha vida só evoluiu, cara. As coisas foram se abrindo pra mim. Em 2019, quando eu tava convertido já, eu ainda com o pezinho no mundo, eu abri um lounge. Sabe o que é um lounge? Não, o quê? Lounge é esses barzinhos que fuma narguile e que você leva os funkeiros pra cantar lá, e você vende bebida, faz show, essas paradas. É como se fosse uma casinha de show, só que o lounge é um narguile. Tá. Só de narguile eu tinha 300 na casa. Nossa. E aquilo também é uma beleza, né? Beleza. E eu virei sócio de um grande amigo, né? A gente se distanciou um pouco, mas na época nós éramos bons amigos, que era o MC Kekel. Que era um cara hypado aí do funk. Nós ficamos sócios, abrimos um lounge. Com um mês de lounge, eu já tava vendo que aquilo não era pra mim, porque eu era o manager, eu administrava de dia e tocava à noite também. Eu falei, mas eu voltei pra noite, eu não quero tocar à noite. Eu falei, cara, mas você tá na igreja, brother.
Lembra que eu falei que eu não sei ser meio? Aham. E Falei, você cara, tava querendo ser meio. não existe Tava indo meio. pro meio. Você tem que cortar o mal pela raiz, meu irmão. Não tem como você viver a plenitude de Deus. Apocalipse. Total. Nem frio nem quente. Tava sendo morno. E não tem como você viver as coisas de Deus sendo meio, cara. Eu sou meio crente. Hoje eu vou tomar uma cervejinha. Eu sou meio crente. Hoje eu vou fumar um cigarrinho. Não tem como. Não tem como. Sou meio crente. Hoje eu vou pegar as mulheres na rua. E depois eu vou confessar meus pecados. Eu virei as costas, velho. Como assim? Você investiu um dinheiro aqui? Não quero mais nada. Tá tudo seu aqui, ó. Papel passado, tô indo embora. Não, mas virei as costas e fui. Entregou? Tudo. Que da hora. Não quero nada. Fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Mas Rodolfo, dinheiro. Você tava acostumado já com isso, né? Tranquilo. Deus já tinha te treinado. Exatamente. Eu vivo um propósito. Deus é quem governa, meu irmão. Deus quem é quem saiu governa. do apartamentozinho com 250 contos sem pagar. Quem saiu do C3 com 15 contos. Você entendeu? Acabou. É isso. Deus cuida. Deus cuidou, cara. Deus cuidou. Eu vivo hoje a plenitude daquilo que Deus tem como propósito da minha vida. Você deixou e foi fazer o quê? Eu fui trabalhar na área da comunicação. Continuei na área da comunicação. Eu fui trabalhar no Google, cara. Ficou no Google? Fiquei no Google em 2019. A gente ia renovar para 2020, porque era um trabalho que eu fazia com o Waze e Carpool, né? Então o Waze ele precisava ser propagado em várias capitais. Eu peguei o Rio de Janeiro para cuidar. Então o Google dava todo o respaldo. O que você fazia? Casa, carro. Eu cuidava das estratégias de marketing. Então é bem legal, cara. Muito legal. Tinha uma equipe no Rio de Janeiro. E aí, uma história interessante, pegando carona no Rio de Janeiro, é que quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu busquei conselhos com algumas pessoas dentro da igreja. Falei, cara, eu vou pro Rio, o que você acha? As pessoas conhecendo já a fonte dos meus pecados, falei, cara, Rio de Janeiro, sabe que a galera lá cultua o corpo, a galera lá sabe, o pessoal lá gosta da carne. Eu acho que você tem pouco tempo de conversão ainda, você não deve ir. Você tem que esperar uma oportunidade aqui. Eu falei, tá bom. Falei com outra, a mesma coisa. Eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, oportunidade. Só que o Google só me deu o Rio de Janeiro, cara, pra fazer. Se você falar que eu não vou, não vou. Eu vou continuar aqui levando currículo pras agências de publicidade, né? Eu tive feito faculdade de publicidade e propaganda. Se não der certo, eu pego um Uber aí, vou fazer. Eu tinha comprado um carro zero, falei, coloca o carro pra trabalhar no Uber e vou embora. Deus é quem governa. Não tinha tempo ruim pra você. Não tinha tempo ruim. A minha esposa mantendo as contas, muitas vezes da casa, que ela tem uma estabilidade no trabalho dela. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, qual que é a maior prova daquilo que Deus está te ensinando se você não for colocado a ela? Eu falei, você acha que é uma prova de Deus pra mim? Ele falou, tudo é prova. Vai lá. E se você cair no pecado, não tem a ver comigo, tem a ver com você e Deus. Você não tá crente, você não crê nas coisas de Deus, então você não tem que ter medo, Rodolfo. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E se lá for o vale da morte, não tenha medo, cara. Só vai. Eu, como mulher, é o Google. Isso vai ser bom pro seu currículo. Você tá começando agora, a oportunidade que você tá tendo. E eu fui, cara. Cheguei lá no Rio de Janeiro com... A minha equipe tinha umas 30 pessoas. 20 eram mulheres. E pra você trabalhar na área da comunicação, propaganda, tem que ser mulheres bonitas. Partindo do princípio que todo mundo é bonito, tá? Mas aquela ideia estereótipa da mulher, sabe? Peitão, corpão, porque precisa vender e tem que chamar atenção. Dito e feito. Rio de Janeiro, paulista, a mulherada que matando. Só que eu comecei a falar do amor de Deus pra essas meninas, cara. Porque eu já tinha vivido o que elas estavam me propondo. E existe um grande amigo lá no Rio de Janeiro, que é o pastor do Bola de Neve lá da Barra, que é o Felipinho, que virou meu parceiraço. Eu acho que eu levei... Se eu não levei todos, eu levei quase todos que estavam trabalhando comigo. Houve conversão, houve arrependimento, houve perdão, houve tudo. E eu tirei o meu trabalho ali numa boa, cara. Foi a melhor fase de trabalho que eu tive no Rio de Janeiro. Porque as pessoas que olhavam para mim e falavam, esse cara aí vai pegar todo mundo. Era o cara que orava, era o cara que não escondia a fé que eu proferi. Exatamente.
E aquilo chocava as pessoas, porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Porque as pessoas têm a imagem do crente, terno, gravata, com a Biblia embaixo do braço, e falando aqueles jargões, aquela dificuldade pra estar falando, lendo aquelas Bíblias, eu vou ler os. Quando vem um cara, porque é isso, Paulo nos ensina sobre isso, cara. A gente tem que ir lá mesmo pra confundir o mundo, você entendeu? Quando vem um cara assim, 1,93 m, 130 quilos, que simpaticão, ei, mano, você conhece Jesus? Calma aí, como assim? Choca? Mano. Jesus é o cara, ele é brabo, mano. Ele tem um propósito na sua vida. Da hora. Chocou. E foi sensacional. Fiz grandes amigos no Rio de Janeiro que eu tô levando pra minha vida, cara. Pessoas que estão até hoje convertidas. E as pessoas que foram pra igreja e se converteram e saíram, a semente já foi plantada. Agora é eles e Deus. Uma hora vai acontecer, porque aconteceu comigo também. Uhum. Levou-se tempo, mas aconteceu. Levou-se tempo, mas aconteceu. E eu fui trabalhar no Google. E aí, em 2020, veio a nossa querida, né? Que aconteceu no mundo inteiro aí, essa loucura. Não sei se pode falar, porque eles derrubam, né? Eles limitam aí o alcance da live, falam o que aconteceu, mas todo mundo sofreu com isso, mortes e tudo mais. E o Google não renovou o contrato, porque o Waze Carpool era um aplicativo de carona. Nós estávamos em meio a uma calamidade, né, cara, mundial. Como é que eles iam por carona se o negócio era ficar em casa, você não podia sair? Então eles cortaram, e aí com isso eu não renovei com o Google. Só que aí eu já tava com uma ideia, porque eu tinha feito isso que vocês estão fazendo aqui, eu tinha feito isso na faculdade. Nos Estados Unidos, o podcast... Já era um fenômeno. Fenômeno. E eu já tinha estudado sobre isso. Eu falei, cara, vamos startar. E eu comecei a fazer vários podcasts dentro da faculdade. Só que por trás, eu fazia aquilo ali, ó, switch, corte, câmera, som. Eu trabalhava na produção. Aí um dia eu falei, Deus, eu preciso trabalhar com a internet. O que o senhor tem pra mim, cara? O Rina falou uma vez, no testemunho dele, em alguns podcasts, e pessoalmente também, que se a gente souber pedir as coisas para Deus e os planos de Deus estiver alinhado com o nosso, é só saber pedir, cara. Porque ao mesmo tempo que você pede e você tá sabendo pedir, Deus tá olhando o seu coração. Uhum. E se você estiver pedindo alguma coisa que vai corromper de novo o seu caráter ou que vai te levar para maldade, você não vai ser atendido. Não por Deus. Só pelo braço. Mas por Deus não. Entendeu? Eu acho que e Deus sondou meu coração e ele entendeu, cara, qual era o propósito que eu tinha de me comunicar através da internet. E num banho eu tenho uma mania gigantesca e é ali que eu me conecto com Deus. Eu acho que vocês em casa também têm o seu lugar preferido para orar, para conversar, que é o banheiro da minha casa. Ali eu tô tomando banho, aí eu tô lá, a água caindo nas costas, do nada me ajoelho e eu fico lá trocando ideia, mano. E é incrível. Porque todas as respostas vêm, cara. É um momento surreal. Da água, Deus, eu ali. Ele é literalmente um momento entre a água e o espírito, né? Literalmente. Eis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Literalmente, cara. E aí eu falei, e aí, cara, qual vai ser? Desse jeito. Puf. Irmão, você é pastor. Você provavelmente já viveu essa experiência. Se não viveu, eu creio muito que você vai viver. Eu vi o podcast. Eu não uso drogas, nem alucinógenos. Não mais. Eu tomava umas bombinhas aí, mas agora... Cara, eu vi o podcast. Literalmente, eu sentado apresentando o podcast. Aí eu catei a água assim, joguei no meu rosto. E eu via o podcast. Eu falei, não, você tá maluco, mano? A minha comunicação com Deus, com todo respeito, mas você deve estar maluco. Eu sou do bola, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mano. Vou falar como com Deus? Eu vou falar como com Deus? Com todo... E ele sabe qual é o meu respeito por ele. Eu falei, não é possível isso, cara. É sério. Na hora, velho, eu comecei a orar, eu falei, não, eu devo estar maluco. Eu devo estar maluco. Mano, faz o podcast. Senta e fala com as pessoas. Eu falei, então tá nascendo um propósito aqui, mas como é que eu vou fazer isso? Não tem um recurso pra isso. Oh?
Eu não tenho recurso, não é só ligar a câmera e fazer. Não é, cara. E aí? Eu preciso de alguém, e aí como é que eu vou fazer? Cara, começou a vir um monte de gente da faculdade na minha cabeça, pessoas que eu tinha levado pra trabalhar no Google comigo, pra fazer trabalhos esporádicos, um trabalho de filmagem, um corte rápido, não sei o quê. Comecei a chamar essas pessoas, cara. Em uma semana, nós startamos o podcast Sem Filtro. Em uma semana. E ele nasceu com um grande propósito de eu falar de A a Z com todas as pessoas. Nós também lá no podcast, nós temos o hábito de orar antes de começar o podcast. Eu já levei tanta gente lá que na hora que eu começo a orar e a gente começa, a minha equipe lá é grande, as pessoas, cara, falam, Rodolfo, me dá 5 minutos, cara. O que aconteceu? Eu falo, cara, não vou conseguir gravar agora, cara. Que da hora. Não é sobre estar na frente, mas você tá entendendo? Existe um propósito pro podcast. Até porque a oração é antes da gravação. É antes. E aí, a pessoa começa a chorar, a pessoa cai. Acontece muitas coisas. E eu sofri muitas críticas de estar fazendo podcast Sem Filtro por ser cristão e não falar só pro universo cristão, pras pessoas cristãs. Pô, mas você é crente, você vai falar de tudo. Você vai levar um ateu? Vou levar um ateu. Vou levar um ateu. Ah, você vai levar um morador? Vou levar. Você vai levar um policial? Vou levar um policial. Ah, vou levar. Tudo, é o ID. É o ID. Você tá posicionado? Então não tem medo, cara, de falar com A a Z. Você tem a sua certeza naquilo que você vive? Tá formada a sua identidade? Amém por isso, cara. Você desenvolveu essa crença muito forte quando você foi pro Rio, por exemplo. Exatamente. Que você estava preparado para passar pelo vale. Exatamente, cara. Então, assim, e Satanás é um ser milenar. Ele não é criativo. Mas ele é persistente no que ele faz. Você tem problema com mulher? Todo dia vai vir. Mulher. Você vai negar hoje. Mas vai vir. Mulher. Aí ele viu que você já, nesse momento, você não vai cair com mulher. Fala, mas esse cara é irado, né? O pavio dele é curto. Tá bom. Trânsito. Aí ele viu que você não tá buzinando mais, que você não tá gritando mais, ele viu que você tá crente. Aí ele volta pra onde? Mulher. Todo dia, ele vai bater todo dia. Ele fez isso com Jesus, né? Exatamente. Ele faz isso com a gente. Partindo do princípio que Jesus está vivo e ele habita entre nós, porque ele ressuscitou. Ele faz a mesma coisa. E a gente tem que celebrar todos os dias porque Jesus está vivo. Satanás atenta todos os dias nas brechas que a gente dá, cara. Ah, é o funk que você tá ouvindo ainda? Tá bom, funk. Promiscuidade. Ah, é o Instagram que você tá vendo? Aí você viu lá, né? A gostosona do Instagram? Pornografia. E o algoritmo ajuda, né? O algoritmo Aí vem curtição, o algoritmo. Vê só uma foto. Só coloca o olhinho ali pra tu ver o que vai acontecer. Clica uma vez. Uma vezinha. Só, é suficiente. Pornografia. Aí o cabra é crente, é espiritual e diz assim, aí o diabo tá me perseguindo. Não, é o algoritmo mesmo. É a margem da besta. E aí foi isso, cara. Aí nasceu Sem Filtro e nasceu com muita resistência por muitas pessoas. A princípio eu não tive o apoio das pessoas da igreja, e isso é muito normal. Sim, porque né? em partes era algo secular. Né? E como é que você coloca isso dentro de uma caixa? Ou como é que você sai dessa caixa? Você entende? Muita gente hoje não vai para a igreja justamente por quererem colocar numa caixa. Quem faz um trabalho semelhante é o Vilela, do Inteligência LTDA. O Saião mesmo, que é um teólogo, em seguida ele tá lá, Rodrigo Silva, ele tava lá com o Lamartine, mas ele também leva essa turma do meio secular, que não é cristão. Sim. Então é mais ou menos a mesma coisa. O Vilela coisa, é uma referência pra mim de podcast, cara. Se alguém perguntar pra mim assim, seu podcast é uma criança, quando ele crescer, você quer ser igual quem? Eu quero ser igual o Vilela.
Eu gosto muito do Inteligência Limitada, cara. Eu gosto muito. Ele levou o Rina lá, ele leva... eu acho que toda quinta-feira tá rolando os debates lá, né? Ele faz bastante coisa. É muito legal. Lá, pô, cara, o meu sonho é ir nesse cara, você entendeu? Vamos dar um jeito. Eu tenho os contatos. Ele esteve na Jovem Pan esses dias, no Pânico, e eles estavam no outro estúdio, cara. Ele tava em Jerusalém agora. Então, ele é incrível. Ele é um cara incrível, o podcast dele é incrível. Eu fui lá, eu conheci ele. Que bacana, cara. É muito bacana o trabalho dele. E assim, o que é bacana, né, cara? Deus tem um trabalhar na vida dele, né? E toda aquela audiência que ele tem, toda essa visibilidade, influência que ele tem, não é à toa. Veja que ele tá abrindo toda aquela influência pra falar de quê? Exatamente. Agora, recentemente, tava o Lamartine, tava o Saião lá. Foram quase 3 horas de podcast. Sim. Da outra vez que eu fui, que tava ele e o Rodrigo Silva, foram 4 horas de podcast. E a audiência aqui, ó. Então, assim, peraí. Você tá entendendo? Então, é chegado um momento onde, de fato, é importante que pessoas como você, como ele, tantos outros existam. E você, a sua base ainda, a sua base é cristã. Então, você tá lá para cumprir um propósito. Não é sobre você ficar dando visibilidade e voz para aquilo que é errado ou aquilo que é mundano. É sobre você anunciar o reino. Poxa, como? Às vezes a pessoa tá sentada lá e você faz uma oração, como a gente faz aqui. Exatamente. Mas você também faz lá e você faz para alguém que não é crente, não é cristão, que não conhece a Deus, que não conhece, mas vai ter uma experiência com a oração. Exatamente. Nos bastidores, quando acaba de falar sobre aquilo que vocês estavam conversando no podcast, você vai lá e troca uma ideia, prega pra pessoa. É isso. Eu acho que Deus vai criando as oportunidades, né, cara? Vai te dando as estratégias, você tem que estar ligado a isso. Exato. Você tem que estar muito ligado a isso, cara. Mas ali quando você criou o Sem Filtro? O podcast Sem Filtro, você não estava mais no Google, tinha vindo aí a situação, né, da pandemia. Você teve essa ideia durante a pandemia? Foi nesse período que... A ideia foi antes da pandemia. Ah, foi antes. Foi antes da pandemia. Tá. Foi antes da pandemia. A visão foi na pandemia. A ideia é antes, porque eu já trabalhava com isso na faculdade. Entendi. Já criava uns conteúdos dentro da faculdade. Mas ainda você não tinha tido uma direção de Deus para isso? Não, nenhuma. Em que momento? A minha ideia, né, quando na faculdade de comunicação, era fazer comercial. Eu queria ser criativo de comercial. Muito. Eu queria trabalhar numa YR da vida, queria trabalhar numa Ogilvy da vida, que são as agências grandes de publicidade, sabe? Roteirizar comercial. Eu queria ter ideias, sabe? O meu negócio era, eu vou fazer propaganda, trabalhar em grandes agências, sabe? Captar contas e fazer os comerciais estourar. Eu quero isso. A minha ideia era essa, na comunicação. O podcast veio por uma ordem de Deus. Literalmente, a gente tem que estar sensível aos planos dele, cara. Lembra que eu falei que Deus vai te dando um insight, vai te dando coisa e você tem que entender? Isso serve para todas as coisas. É no trabalho, é no relacionamento, é na vida pessoal, é na vida com a família. A gente vai sempre ser cuidado por Deus. Deus está sempre cuidando da gente. Eu sempre digo, o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. E isso aconteceu com a gente também, óbvio, não vou entrar nesse mérito, mas assim, tanto com a Plataforma Brasil, que é a nossa agência de lançamentos de infoprodutos, quanto com o Espiritualmente Podcast, foram 2 momentos bem desafiadores. Por quê? Como você, não tinha recurso, vou fazer como? Como a gente vai fazer? Mas aí Deus, ele sempre cuidando, né, nos detalhes e tudo mais, e nos conectando com pessoas. Como é que foi que você teve contato com a Jovem Pan? Em que momento foi essa conexão? Através do podcast Sem Filtro. Através do Sem Filtro. O Sem Filtro, eu sempre me preocupei muito com o conteúdo do Sem Filtro. Mesmo ele sendo Sem Filtro, lá algumas coisas eu não faço. É Sem Filtro, mas não tem roteiro. Mas o Sem Filtro é um chamariz. Tá. É Sem Filtro. Pode falar tudo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu levei o Spinard lá, que é o cara vocalista do Haikais, que é um grupo de trap e tal, bem famoso, não sei o quê. Famoso pro público deles, né? E aí, beleza. Pô, cara, eu posso beber? Fica à vontade. Eu posso fumar? Cara, fuma só antes do programa lá, da gente gravar, se não tiver problema. Mas se você quiser fumar muito na hora, pode fumar também. Fica à vontade. Eu não estabeleço regras, porque a gente ensina pelo exemplo. Tá. O que aconteceu quando ele chegou? Ele chegou, minha equipe muito grande, eu gravava num restaurante chamado Gordo Churrasco, que ficava na Vila Maria. Eu saí do estúdio. Eu não gravava em estúdio. Eu fui gravar em estúdio recentemente.
O meu negócio era ter um podcast móvel. Eu ia até a pessoa e gravar. Só que dentro desse boteco, o Gordo tem uma história sensacional, porque o Gordo começou a ter sucesso também, porque eu levei ele para fazer um churrasco para uma pessoa. Pô, ele me pediu uma oportunidade, eu levei esse menino para fazer um churrasco, ele acabou gostando, a galera começou a gostar dele. Ele é o churrasqueiro das celebridades, cara. Ele faz churrasco para as pessoas mais famosas do Brasil. Legal. Ele é um fenômeno. E ele abriu um restaurante. Falei, Gordo, preciso da segunda-feira. Vamos gravar só de segunda-feira? Por que segunda-feira? Existe um propósito para isso também. Eu vou começar um podcast de segunda-feira à noite, porque segunda-feira é o dia que os jogadores de futebol folgam. Eu fui jogador de futebol, eu transito conhece nesse meio. Eu sou amigo de muitos jogadores de futebol. Segunda-feira os caras estão de boa, porque jogaram no domingo, descansaram na segunda, reapresentam na terça. Se tiver quarta-feira jogo, eles já alojam logo de manhã na terça-feira, mas segunda eles estão de boa. A ideia era essa. Vamos fazer num restaurante, porque no restaurante ali você serve um pratinho, já faz uma propaganda sua, Gordo Churrasco, apoio o Gordo Churrasco, e vambora. Não tem dinheiro na jogada, tá? Tinha só o ambiente. Esse cara chegou, o Spinardi chegou. E o Spi, pô, seu fã, que bacana, que não sei o quê, através de um amigo meu, que era a segurança dele, colocou o menino. Spinardi, eu vi um podcast seu no Podpah e você falou muitas coisas da sua infância, da sua vida. E antes de começar o nosso podcast, você falou da sua religião também, né? Você é do candomblé. Não querendo ferir a sua fé, mas só por uma questão de respeito, eu posso orar pela sua vida? Opa, pode tirar o chapéu, cara. Tirou o chapéu, a cabeça é sagrado. Você pôs a mão na cabeça dele. Tá. Não, nem tem autoridade pra isso, cara. Fui lá, ele tirou o boné, falei, vamos orar, gente, todo mundo aqui, vamos orar. Nossa equipe tinha umas 30 pessoas assistindo a gravação, mais a minha equipe que tinha umas 11. Baixou a cabeça, comecei a orar pela vida desse menino, cara. Eu tinha muita dificuldade de orar. Muita dificuldade pra orar. Eu perdi essa dificuldade no Sem Filtro. E eu comecei a orar. Quando eu vi, eu já tava orando, cara, de um jeito que eu não entendia. Beleza, vamos lá, obrigado, gente, Deus abençoe, vamos lá, bater o palma, tal. Na hora que ele sentou de frente pra mim, ele já era outra pessoa. Mano, vai beber o quê? Não, quero só uma água, cara. Vou dar uma água aí e tal, não sei o quê. Quer fumar? Não, vou fumar não, cara, de boa. Então, vamos fazer. É isso aí, é isso. Eu não preciso falar para meus convidados, porque é sem filtro, que se ele pode falar palavrão ou não. Não é sobre regras. Não é sobre regras. Eu recebo muito comediante lá, o pessoal do stand-up vai sempre lá no podcast, eu levo sempre um comediante que eu gosto. O cara vai falar um palavrão e ele fica constrangido. Puta, Rodolfo, eu falei um palavrão, desculpa. Não, mano, tá tudo certo. Tá tudo certo. Acaba o programa, sabe o que eles fazem? Isso pra muita gente que criticou Sem Filtro, existe um propósito, e até de evangelismo nisso. Porque na hora que acaba o Sem Filtro, o cara, mano, quando é que eu vou lá na sua igreja, mano? Me leva lá. Pô, mano, tô passando por uns problemas aí, mano. Pô, trai minha esposa, não sei o quê. Pô, o meu marido. Os caras começam a abrir, né? Se abre, velho. Eu tô ali. Eu sou uma ferramenta. Você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta. Você em casa é uma ferramenta. E a gente não pode procrastinar. Sacou? Outro dia me perguntaram no podcast o que é o sucesso pra mim. Ah, você tá com sucesso, você tá na Jovem Pan, você é um cara de sucesso? Eu falei, mas o que é o sucesso pra você? Ficou aquela pergunta no ar. Ele fez a pergunta, mas não tinha resposta. Cara, e aí eu pego carona no que o Subirá fala muito. O Luciano Subirá, e o que o Rina fala, e o que o meu pastor Marcinho fala. Sucesso, cara, é você fazer exatamente aquilo para qual Deus te criou. Todas as outras coisas que você fizer na sua vida vai ser só uma fase. Não vai ser sucesso. Ah, mas como é que eu vou descobrir meu propósito? Porque eu faço... Cara, se conecta, velho. Para de procrastinar. Para de querer, de negar o que Deus está mostrando para você fazer. Quando as pessoas trabalham, cara, e são infelizes no trabalho, o trabalho tem que ser, cara, glamuroso, tem que ser sensacional, pacífico, sei lá qual a palavra que eu posso usar aqui.
Você tá sentado de frente pra mim nesse podcast, tá vibrando com o podcast. Você ama, você olha pro seu livro aqui, você ama escrever, você ama o que você faz. É um propósito, é trabalho pra você? Não é, cara. Você pastoreia uma igreja, é trabalhoso lidar com pessoas, administrar a igreja, mas é um trabalho? Não. É vocacional. Você tá fazendo aquilo para qual Deus te chamou, cara. E as pessoas não têm coragem de viver o propósito. Ah, mas se eu sair daqui, eu vou sustentar minha vida com o quê? Eu tenho que ser infeliz aqui. Aí fica doente, não dá atenção pra família. Mas tá lá ganhando o dinheirinho dele, com medo. Cara, vai viver o seu propósito, velho. Vive as coisas que Deus tem pra você, cara. Através do podcast Sem Filtro, eu trabalhei com uma menina trabalhou, uma menina chamada Melina Braga, a Mel. Ela era minha redatora no podcast, ela me ajudava muito. Ela tava precisando de uma força e eu acabei dando uma força pra ela. E aí, muito legal essa menina, velho, minha grande amiga, a Mel, um beijo pra você, Mel. E aí, passou o tempo, ela acabou saindo do podcast, porque nós fomos pra um lugar e ela teve uma outra oportunidade de trabalho. Passou o tempo, me liga. Falou, Rodolfo, eu tô acompanhando o podcast. Legal, Mel. Existe uma oportunidade para você aqui na Jovem Pan. Quer vir discutir? Eu falei, quero. Fui lá e tal. Aí conversei com os nossos diretores da Jovem Pan. Ele falou, cara, o conteúdo do seu podcast é muito legal. Mas o que você esperava? Falou, não sei, podcast, cara, tem um monte de gente que senta lá e fica falando, todo mundo quer ter podcast hoje. O que você faz? Você é um podcaster. Você vê lá, o cara tá lá falando nada com nada, e bebendo, e fumando. O seu podcast é muito bem feito. Você levou médico, você levou pastor, você levou um filósofo, você levou um ateu, você levou... Cara, que isso? Levou um grupo de pagode, ele levou um grupo de pagode lá. Você levou um lutador de UFC, levou... Cara, que legal, que conteúdo bacana. Parabéns, cara, muito legal. A gente tem uma oportunidade aqui na Jovem Pan de você ser comentarista político. Opa! Ué? Político? Como assim, cara? Como assim, cara? Exatamente. Falou, olha, fica tranquilo, nós estamos buscando uma ideia diferente do Rodolfo, o cientista político. Onde é que teve essa cadeira aí na faculdade? Onde que teve essa matéria? Olha, aí a minha perguntou pra mim, mas qual que é o seu posicionamento político? Eu sou um cara de direita. Sou um cara conservador. Hoje, dentro da política, o que mais se assemelha àquilo que eu penso como vida é o posicionamento de direita. Sim. Né? A gente só quer que você defenda isso. Você não precisa ser um cientista político, nem um jurista, advogado, muito menos. Tem as pautas políticas e você só dá a sua opinião em cima daquilo que você entende. Caramba! Nós estamos ao vivo. Eu falei, tá, ao vivo eu faço também. Então, ao vivo pra mim é tranquilo, eu faço ao vivo. Vamos lá, cara. Primeiro dia. E eu trabalho com um cara que é um gênio, cara. O QI do cara é chamado Thiago Pavinato, que é o âncora do Linha de Frente. E no dia que eu cheguei no estúdio, na Jovem Pan, que eu olhei tudo aquilo... Toda a estrutura. Tem uma história interessante nisso. Primeiro dia que eu cheguei, eles me microfonaram aqui, né? Lapela, um lapelinha e tal, na gravata. E eu fui no banheiro procurar meu cantinho pra orar. Eu falei, eu não vou entrar nessa agora, dividida. Não tem chuveiro lá, hein? Não tem chuveiro. Onde a água vai cair? Tem descarga e tem água. Liga a torneira aí, já era. Eu falei, cara, eu entrei aqui, né? Lá, o dono da empresa, o Tutinha, ele também é cristão. Só que ele é um católico. Tá. Né? Um católico, desculpa. Então tem imagem de Nossa Senhora em todos os lugares que ele é bem devoto de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora Aparecida, que eles falam. Okay. E aí, eu falei, mano, eu vou orar aqui também. Eu não vou entrar nessa dividida ao vivo aí com um monte de gente. Do meu lado tava um professor da PUC, do outro lado não sei se era polícia, do outro lado o professor do Mackenzie e o cara que fez São Francisco. Eu falei, cara, os caras que eu tô... Publicidade e propaganda aqui do lado. O que eu tô fazendo aqui, cara? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, Deus?
Mas, ó, se for a armadilha de Satanás, desmascara e me tira daqui. Mas se for por ti, cara, vem comigo, que o bagulho tá louco. Fui lá, mano, no banheiro, ajoelhei e comecei a orar. Entrei no programa depois. Fiz o programa, foi legal, porque entrou numas pautas que eu conhecia, porque falou de Pablo Marçal, e o Pablo Marçal eu conheço bem, porque eu fiz um curso do Pablo Marçal, ele foi se meter a ser presidente da República, e aí eu tinha umas coisas pra falar dele. O cara que tava do meu lado defendia e eu atacava, porque não tem nexo, você entendeu? Algumas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, o Pablo Marçal vai liberar o código pra todo mundo aí. O código que vai destravar o Brasil. Vai destravar o Brasil. 4h59 da manhã você tem que acordar, brasileiro. Porque se você não acordar, você é um cocô, se você não acordar 4h45 da manhã. Enfim, coisa de Pablo Marçal. Entrou numas pautas que eu consegui tirar. Tá. Beleza, o Thiago Pavinato olhou e falou pra direção, cara, contrata esse cara, gostei dele. Tipo, foi uma sintonia à primeira vista. Que da hora. E aí o pessoal da direção veio falar comigo, falou, pô, Rodolfão, que legal, cara. Pô, parabéns aí, viu, foi pelo comentário, não foi, não. Parabéns pela oração que você fez. Falei, como assim? Falou, mano, na hora que a gente microfona você, o microfone tá ligado. Você foi microfonado! Entrei no banheiro e comecei a orar e todo mundo no suíte escutando. Falou, mano, quem é esse doido aí que tá... Que da hora! Ainda bem que foi pra oração, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Ele falou, não, você mandou bem e tal, mas vou te dar um toque. Eu falei, o quê? Mano, já passou alguns cientistas políticos na mesa que são crentes, mano. E os caras num comentário começam a falar, você precisa de Jesus, o Brasil tá assim porque precisa de Deus. Na verdade tá, né? Mas o cara começou a pregar lá. Sim. E aí o cara não voltou mais, porque nós temos uma ordem da direção. Você pode ser o crente e tal, mas vai na moral. Não precisa estar pregando. Claro. Mas legal a oração que você fez aí. Parabéns. Eu falei, pô, mano, legal. Que da hora. E os caras escutando a minha oração lá, entendeu? E isso foi muito legal. E eu tô lá. Você orou antes do programa, com todo mundo. Exatamente. Sem indiretamente. Mas eu orei pra todo mundo. Aí, ó. Eu orei pra Deus, abençoe as pessoas que fazem esse programa acontecer, Pai, em nome de Jesus. Aí os caras lá dentro da mesa. Amém, amém, amém. Amém, eu recebo, amém. Eu creio que foi isso também que aconteceu, entendeu? E foi muito legal. Logo depois, o Thiago Pavinato, na diplomação do Lula, no dia 13 de dezembro, ele foi afastado, na minha concepção, de modo errado, porque o Alexandre de Moraes estava falando algumas coisas e ele ficou fazendo algumas caretas enquanto o Alexandre de Moraes falava. E no dia seguinte, cara, eu tô lá, sentado. Nossa, foi uma barra, né? Foi. Com vocês lá, né? Foi. Pra ele foi e eu passei com ele isso, sabe? Porque nossa, ele o Pavinato é um grande amigo, cara. Ele tem um coração gigantesco. Além dele ser extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, cara. Ele é brabo. Ele tava sentado, abriu a contagem. 20 segundos pra gente entrar ao vivo. Entre os diretores, cara. Thiago, sai daí agora. Aí ele levantou, saiu, aí a diretora, Rodolfo, apresenta. Eu, oi? Agora, apresenta no lugar dele. 10 segundos pra começar o programa, bom programa a todos. O Switch não tá nem aí. E agora, como é que eu oro? Eu sentei... Deus, agora a oração vai ser assim, me ajuda. Eu sentei aqui no ar. Cara, 7 milhões de pessoas me assistindo, cara. Tô ao vivo na televisão. Uau. E o Thiago tem o TP... e ele passa o que ele vai ler no TP. Então, normalmente, ele fala... Ele já canta, sabe o que tá lá. Ele faz uma abertura, ele faz uma cabeça, que a gente chama. Então, ele faz uma abertura, ou ele canta uma música, ou ele faz uma paródia, ou ele lê um poema. Nesse dia, tinha um poema pra eu ler lá. E eu aqui, tremendo... Cara, é um vexame. Tá na internet isso. Tá na internet. Eu vou assistir. Cara, imagina, assim, ó. Eu comecei a ler o TP, mãe, filho, bata, e eu não conseguia ler o TP. Sério? Aí cortaram o TP assim, eu sem ponto, não tinha referência nenhuma do que estava acontecendo. Aí tiraram, subiram o TP assim, eu comecei a ler. Está começando Linha de Frente de hoje, nós estamos aqui, o Thiago Pavinato teve um imprevisto, e eu sou o Rodolfo Mariz, e hoje vou assumir o lugar do Thiago Pavinato. Logo mais o Thiago está de volta. Na mesa comigo está a Coronel Telhada,
da Fernando, Capesa, eu não conseguia falar, velho. Lá, primeira notícia, leio o TP. E aí, doutor Capesa, o que o senhor acha disso? Aí o Capesa começou a falar. E eu, cara, nesse momento, quando a câmera foi pra ele ali, que aleluia. Pra ele, eu, Senhor. Deus, o senhor me preparou pra isso, né? O ao vivo era pra isso. Minha luta pra fazer o podcast ao vivo tinha um propósito. O senhor sabe que eu não quero lugar de ninguém aqui, mas me ajude a ajudá-los nesse momento, porque o bicho deve estar pegando, pai. Me ajuda. A câmera no menino. Eu falei assim, terminou, Capês? Volta a câmera pra mim, por favor. Corta pra mim em direção. Bom, vamos começar de novo o programa. Vocês já notaram que eu não sou o Thiago Pavinato, eu sou o Rodolfo Mari, sou comentarista político aqui. Foi me dada a missão, a responsabilidade de assumir o lugar do Thiago Pavinato hoje. E eu conto com a audiência de vocês. Eu conto com o carinho de vocês. Falou com o coração. Haters da minha vida. Ao invés de vocês me massacrarem hoje, me comparando com o Thiago, me ajudem a terminar esse programa. Conto com vocês. Boa. E aí, cara, foi. Aí acabou. Aí fui embora. Eu fiquei nessa 1 mês. Ele ficou afastado 1 mês. Eu fiquei substituindo ele. O Capês substituiu ele 2 vezes e o resto da semana eu fiquei substituindo ele. E ao mesmo tempo que eu substituía ele na Jovem Pan, eu tinha que lidar com as pessoas ao redor achando que eu ia ser um oportunista e tomar o lugar do Thiago Pavinato naquele momento. As pessoas achando que o Thiago foi mandado embora e eu tendo que lidar com o Thiago, que era meu amigo, mas não me conhecia direito. Eu tinha 1 mês e meio de amizade com o Thiago. Quem era eu pro Thiago Pavinato? Era um cara que podia estar tomando o lugar dele, eu não sei o que passava na cabeça dele. E eu nunca, isso não inflamou meu coração, cara, porque eu sei o meu lugar. Antes de eu querer pregar, eu tenho que aprender a limpar o chão da igreja. Você tá entendendo? Uhum. E as pessoas só querem saber de chegar no teto e acharem que as pessoas não são merecedoras. Uhum. Pô, mas eu também sou aquilo. Cara, calma, não é. No auge da minha idade, eu entendo que para assumir o lugar de um cara como esse, eu tenho que comer muito arroz e feijão, entende? Eu tenho que estudar muito. E aí eu me aproximei ainda mais do Thiago, cara. E eu acho que... Você teve a humildade de chegar por baixo. E não é só uma questão da humildade. As pessoas estão... É muito difícil. É muito difícil hoje, Douglas, as pessoas terem uma amizade sem nada em troca. Uhum. Eu não quero nada do Thiago em troca. Não quero nada de você em troca. Aí a gente tem que ter uma troca genuína de amizade, carinho e afeto. Uhum. E eu acho que o Thiago entendeu isso. Porque foi um momento, cara, muito difícil na vida dele. Sabe? Muito difícil. Muito difícil. Tudo isso. Ele é considerado o rei da tarde. E dentro da Jovem Pan, ele é o grande nome da direita hoje da Jovem Pan. E estar do lado dele foi um privilégio para mim. Porque eu pude falar de Deus para ele. E ele conhece, ele leu, ele escreveu um livro sobre o apóstolo Paulo, que ele chama de Paulo de Tarso. O nome do livro é A Estética da Estupidez. Cara, ele leu mais de 50 livros, todos eles sobre Paulo. Ele gosta de pesquisar as coisas, então ele conhece bem. Ele foi no Bola de Neve comigo. Eu falei, cara, qualquer dia você vai no Bola de Neve comigo. Ele, eu vou ser massacrado lá porque eu sou homossexual. Você acha que eu vou no Bola de Neve? Eu falei, é isso. As pessoas têm esse preconceito. Foi plantado em você uma coisa que não existe dentro da igreja. E as igrejas que se fecham para as pessoas homossexuais, cara, elas estão fadadas ao fracasso. Porque a Bíblia fala... Vá e pega o evangelho a tempo e fora de tempo. E ao ID, vem como está. Como você vai chegar na igreja é muito legal, mas como você vai permanecer é sobre você e Deus. Uhum. É sobre você e Deus. A pessoa entra homossexual. É obrigado a receber. Cara... E tá preparado. E tem que ser recebido no amor. Tem que ser recebido no amor. Ninguém quer transformar ninguém. E eu aprendi isso no Bola de Neve através dos meus líderes. O Rina, cara, e o Marcinho, eles são muito, muito corretos no que eles fazem, no que eles falam e fazem. Vem. Como você vai permanecer aqui? Entre você e Deus, meu irmão. Não tem a ver comigo. Você entrou um maconheiro na igreja? Beleza, velho. Você vai permanecer? Não é papel do pastor, cara. Não é papel do evangelista. É você e Deus. Se você acha que aquilo que você está aprendendo na igreja diz ainda a seu respeito, amém. Se você acha que não tem nada a ver para você, permanece do jeito que você tá. É muito simples, cara. Ninguém tá falando pro cara subir no altar e começar a pregar atrás do púlpito. Não é sobre isso.
Exatamente. É sobre ser ovelha e não sobre ser pastor. Exatamente. Eu cheguei na igreja achando que meu problema era sexual, era com mulher. Eu não podia ver um rabo de saia. Eu descobri que meu problema não era esse, cara. Eu descobri que eu sou um miserável se eu não estiver na igreja. Eu descobri que eu sou a pior pessoa do mundo se eu não estiver conectado com Jesus, cara. E essas palavras são as palavras da minha pastora, da Francis, que me ensinou sobre isso. Se eu não estiver aqui, eu sou a pior pessoa do mundo. Meu problema não era só com mulher. Meu problema era com o meu caráter. Eu era mentiroso, eu era um cara corrupto, eu era um cara persuasivo. Eu tinha o pior caráter de todos. Eu era mentiroso. Cara, eu era um lixo. E eu sou, se eu sair desse amor. Você entende? Que é uma luta diária. Todos nós. Todos nós. E quem não entende isso, cara... Tá fadado ao fracasso. Exatamente. Porque vai perder. No reino de Deus, você perde pra ganhar. Você não tá... Exatamente. É isso. Todos os dias. E o Pavinato um dia chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero ir lá no Bola. Quando é que a gente vai lá no Bola? Eu falei, ó, eu não tô te obrigando aí, hein, cara. Não, eu vou lá com você, cara. Marcamos a data, passei na casa dele e levei ele lá no Bola de Neve. Fui super bem recebido, curtiu, saímos pra comer uma pizza depois. Eu, ele, Dr. Braz e o Marcinho. Dr. Braz tá querendo uma amizade com ele também. Enfim, tô falando da Jovem Pan e eu contei a história do Pavinato pra chegar num lugar, porque assim, a gente tá na televisão e o mundo da televisão é um mundo muito, muito difícil, cara. Porque há muito ego nisso tudo, entende? Imagino. Há muito ego nisso tudo. A gente traz pessoas aqui que são atores, pessoas famosas que se convertem, assim, que vêm para Cristo, né? E as pessoas contam as histórias desafiadoras que são. Não só lá, né? É todo lugar, né? Mas, obviamente, alguns lugares são mais evidentes. E o afastamento do Pavinato, e no tempo que eu fiquei no lugar dele, foi bom pra mim. Não pra mídia. Porque eu ganhei mais seguidores, porque agora eu fiquei notado, que eu fui no Pânico. Não tem nada a ver com isso. Nada. Longe dos seguidores, com todo respeito, longe do holofote da mídia. Não era o que você buscava, inclusive, né? Nunca foi, nunca vai ser. Mas foi muito bom pra mim, porque... Era um plano de Deus. Eu precisava entender, sabe, as coisas. Deus me colocou num lugar e o meu coração não se corrompeu, cara. E foi muito bom pra mim, porque foi autoconhecimento, entende? Tem um texto bíblico que diz assim, ó, que o Senhor, ele nos tira do pó e do montouro, e ele nos coloca entre os príncipes e os maiorais. Que interessante. O Dr. Braz falou isso pra mim quinta-feira. O que é interessante? Você deu o exemplo do Paulo. Por que Deus foi escolher Paulo? Logo ele. Por que Paulo? Porque se a gente for parar pra pensar, poxa, ele não é nosso Deus não é aquele que se preocupa com os pobres, com os necessitados. Exatamente. Por que Paulo? Paulo era o cara que estudou na escola de Gamaliel, um cara estudado, que falava latim, um cara que, obviamente, falava o hebraico, tinha a linguagem ali... Cultural, né, cara? Um cara extremamente inteligente. Por que ele? Porque Deus, ele quer falar com todos. Exatamente. Deus está te preparando para isso, meu amigo. Amém. Rodolfo está sendo preparado para ser uma voz dele em meio a todas essas pessoas. Amém. Eu creio nisso também, cara. E eu não perco a oportunidade de falar das coisas de Deus no programa. Sutilmente, as pessoas entendem. Sim, mas não é chegando botando o pé na porta. Claro. Jesus nunca fez isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Abre aí, mano. Pronto, você só quer uma porta aberta. Exatamente. É só o que você tá procurando. Uma porta aberta. E tem sido muito legal, cara, tudo isso lá. Tem sido muito legal, sabe? Tô estudando agora, que eu presto vestibular no meio do ano, né? Em nome de Jesus eu vou fazer mais uma faculdade, justamente para me embasar dos conhecimentos. Eu tô sendo levado para a área do direito, porque eu tô fazendo grandes amigos na Jovem Pan, que são da área do direito. Nelson Kobayashi, que é um comentarista lá também. O Capês? O Capês, cara, eu falei com o Capês hoje. O Capês tá com 2 livros lá pra me dar. Minha esposa estudou, teve ele como professor, ela é
Ah, é? Sua esposa é advogada? Ela não é advogada, mas ela estudou direito. Estudou direito? Com ele, teve... Hoje ele é o cabeça da Uninove, cara. Hoje ele é o coordenador lá da Uninove, ela bacana. Foi na Unip na época. Fez na Unip? Bacana. Mas incrível, assim, são pessoas realmente referências. E são pessoas que estão comigo ali, entendeu? São pessoas que estão ali do meu lado, sabe? Eu não posso esquecer também de mencionar aqui nessa conversa a Black School. Porque nesse meio tempo do podcast veio a Black School. Black School ali na tela agora. Você tem que trazer o Marcelo Bella aqui, cara. Não, pô. Marcelo Bella é o fundador, o CEO da Black School, que é um irmão também em Cristo, que ele também é do Bola de Neve, eu não sabia. Quem me apresentou ele foi o Marcinho, na época da pandemia, já estava com o meu podcast. E eu entrevistei ele no meu podcast. No meu podcast surgiu a oportunidade de ele patrocinar o meu podcast e de eu trabalhar com ele, cara. Então eu sou muito feliz que eu trabalho hoje lá na Black School. Eu faço o podcast da Black School e trabalho no marketing lá. Então é muito legal ter essas pessoas de Deus do meu lado. Eu tô me cercando de fato de pessoas que têm propósito. E a Black School tem um grande propósito. O Marcelo Bella tem um grande propósito na vida dele. Legal. Entendeu? Legal. Então isso é muito legal. Então eu tô surfando nessa onda que Deus tá me dando, cara. E tem sido muito bacana. E hoje, quais os planos aí para os seus próximos passos aí? Cara, os meus próximos passos é permanecer com o podcast, né? Eu quero fazer mais dias o podcast Sem Filtro. Só que eu entendo também que eu preciso planejar isso direito, porque um dia da semana a mais eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa. Eu estou estudando porque eu vou, se Deus quiser, eu pretendo fazer Mackenzie, abrir uma porta também, Mackenzie para mim. Então eu tenho que estudar porque em abril agora abre o vestibular. E se eu for estudar no Mackenzie, meio do ano é de manhã. Então eu tenho que planejar o meu dia. Sabe? Eu tenho a minha filha, tem 9 anos também, a Valentina, que está fazendo violão, natação. Então, qualquer coisa que eu for planejar hoje, eu tenho que pensar no que eu vou abrir mão do quê. Então, eu vou deixando Deus guiar, entendeu? Eu vou deixando Deus fazer o trabalho dele. Mas hoje eu estou com o podcast Sem Filtro, toda segunda-feira, 4 horas da tarde, ao vivo. Terça e quinta, eu estou na Jovem Pan, no programa Linhas de Frente, às 2 horas da tarde, das 2 às 16. Quarta e sexta, eu estou na Black School. Tempo aonde, né? Exatamente. E sábado tem o Ministério do Flame na igreja. É isso, cara. Olha, esse é o tempo. Estivemos aqui, meus amigos e minhas amigas, com o Rodolfo Mariz. Rodolfo Mariz. Cara, que história incrível. Foi um tempo aqui de mesa, um tempo de comunhão. Foi uma troca muito gostosa. Eu creio que Deus permitiu que isso tudo acontecesse e com um propósito, né? Já tô até com data marcada. Já chegou me dando 17 de abril. Já chegou me dando data aqui, ó. Tá, agora você vai lá. Mas vai ser muito bacana. Cara, assim, agora, enquanto você falava, eu olhei pro lado aqui, junto do Igor, que é o diretor aqui do programa, porque eu tenho visto, Rodolfo, Deus conectando pessoas estrategicamente. Nesse tempo. É o que ele faz de melhor. Conectando pessoas estrategicamente. Tem horas que eu paro pra pensar e quando eu vou vendo a lógica das coisas que a gente quer, muitas vezes, colocar Deus numa caixa, né? Exatamente. Quer entender Deus, essas coisas, né? A gente acha que a gente vai entender um dia, jamais. Mas assim, quando a gente vai vendo o agir de Deus e a gente vai percebendo as conexões, por exemplo, eu jamais imaginei a sua história ser o que é, eu jamais imaginei a sua conversão e tudo o que estava acontecendo, as conexões que nós temos e que virão a partir de agora, né? Sim, então, assim, o que eu vejo? Eu vejo muito Deus conectando, encaixando as peças com um propósito maior. E, de verdade, eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Acredito que todos gostaram muito e que Deus possa continuar te abençoando com esse projeto. Conta com a gente, o que a gente puder tá aqui à disposição, porque não tem essa frescura com a gente de, não, mas é meu concorrente. Que concorrente? Não, existe concorrência no reino de Deus, por acaso? Não existe, cara. Não existe concorrência, a gente tá junto. Eu tenho alguns amigos meus que são de podcast, inclusive são amigos que a gente tá realizando projetos juntos. Cara, é uma chamada divina, sabe? Sim. Que a gente tá utilizando o podcast como apenas uma ferramenta
para continuar anunciando o Reino de Deus. Apesar de nós, aqui do Espiritualmente Podcast, sermos um podcast nichado, com público cristão especificamente, mas a gente fala para a igreja especificamente. Nós estamos ali falando para a igreja. E claro, a gente vai atingindo um monte de gente que gosta e que se conecta. A gente tem espírita, católico, umbandista, a gente tem gente que não tem religião nenhuma, até ateu gosta, porque a gente traz médico, a gente traz pessoas que... Porque o nosso podcast é um podcast de educação com foco na mensagem do reino. Amém. E cara, de verdade, eu gostei muito, cara. Você me surpreendeu aí com tudo que aconteceu aqui. Eu não sei se era esse o intuito de eu contar meu testemunho aqui. Mas eu acabei o tempo inteiro falando do meu testemunho. Não sei se impactou a vida de alguém, mas obrigado pelo tempo, cara. Você impactou a minha, meu velho. Imagina a turma que vai estar ouvindo aqui, rapaz. Isso, você literalmente... foi Jesus chegando na sua vida dizendo assim, sai da cova. E não seja um meio, cara. Não seja meio de nada do que você for fazer, cara. Não seja metade de alguma coisa, sabe? Faz de coração. Calma, guarda aí que essa parte a gente deixa pro final. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente sempre faz uma pergunta pra todos os nossos convidados. É a nossa pergunta. Eu não sabia, por isso que então, você já tava entrando, por isso que eu já te segurei. Já. Obrigado. Temos uma mensagem. Qual é a mensagem que o Rodolfo quer deixar pro mundo? Olha pra aquela câmera e deixa a mensagem pra eles. Olha aí, cara, acabei de falar, vou repetir, não sei se vai ter um corte aqui ou não, mas vou falar de novo. Não seja a metade de alguma coisa, cara. O que você for fazer, faça sem medo. Entenda o propósito de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha lá, Davi foi preparado a vida inteira para lutar com aquele gigante, cara. Mas Davi chegou e lutou com o gigante? Não, ele já tinha matado o leão, o urso. Você já está preparado para o que você quer fazer. Deus já te preparou faz tempo. Então, não tenha medo e não seja meio de nada. Muito bom! Nós tivemos aqui Rodolfo Muniz. Acertei? Pode ser o Muniz também, mas é Mariz. Se tem uma coisa que eu preciso fala, Rodolfo, de libertação na minha cabeça pra acertar o sobrenome das pessoas. Nossa, às vezes, eu nem falo o sobrenome, às vezes eu tô falando aqui, eu não lembro o sobrenome da pessoa. Eu falo, tivemos aqui o Rodolfo. Rodolfo, obrigado. Mas é isso. E eu não falo o sobrenome porque eu não lembro. Cara, meu TDAH é uma maravilha. Nós somos muito amigos, eu e ele me sabota muitas vezes. Mas é isso, meus amigos. Onde é que o pessoal te acha lá na internet? Vai. Rodolfo Mariz no Instagram. Podcast Sem Filtro no YouTube e é isso. Fácil, todas as mídias, o Instagram já leva para todas as mídias. Muito bom, acompanha lá, vai lá participar do Podcast Sem Filtro, que se você gostou aqui, imagina lá ele participando lá com os convidados dele. E você vai lá, hein, velho, você vai lá, vai ser legal. Vai ser da hora. Pessoal, antes da gente encerrar aqui, o Rodolfo vai estar lá dentro da comunidade dando uma dica de livro para vocês, tá? Então, como a gente faz com todo o pessoal que vem aqui, ele vai estar lá dentro da comunidade dando dicas de livros para vocês. 2, 3 livros que fizeram parte da trajetória de vida dele. Ele vai estar lá dentro da comunidade. E você sabe que a comunidade é gratuita, né? Então, é só clicar no link aqui da descrição. Vai lá para dentro da comunidade. Lá você vai ter todos os especialistas e convidados que já passaram por aqui. Onde eles estão dando dicas de livros. Você tem descontos, promoções, grandes oportunidades. Tudo tá lá dentro, exclusivo para toda a turma que tá lá na comunidade espiritualmente. Então corre para lá, é gratuito, você não paga nada e tem muita coisa boa lá. Sem falar que você ajuda a gente a preparar um conteúdo de melhor qualidade, entendendo sua necessidade, o que você gosta, o que você precisa. E aí a gente vai estar lá sempre procurando melhorar a cada dia para você. Porque afinal de contas a gente tá fazendo isso primeiramente para Deus e depois para todos vocês, tá bom? Então, lembrando, se você ainda não adquiriu a sua camiseta da Emaús, vai lá adquirir sua camiseta, sua touca, sua jaqueta, sua peça de roupa, sua calça, tem todas as estampas lindas lá. Ele também tem todas as peças de roupa lá. Gente, são mais de 300 estampas, uma melhor que a outra. Você não pode ficar sem vestir uma dessas estampas, tá bom? Então aponta o QR Code, clica aqui no link da descrição, coloca lá Espiritualmente 12, seu cupom de desconto para você adquirir a sua peça de roupa da Emaús. E você sabe, você vai ser um missionário junto com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Vem aqui embaixo, clica aqui, no botãozinho vermelho inscrever-se, vai aparecer do ladinho o sininho. Clica no sininho para ser notificado para todo o episódio novo que nós estivermos aqui no Espiritualmente Podcast. E nós te esperamos no próximo episódio. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Igor. Estamos encerrando mais um episódio do Espiritualmente Podcast. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Até o próximo. Tchau.